você vai ver no ICL Notícias de hoje. Bedelho eleitoral. Donald Trump prorroga tarifas contra Brasil e mente sobre prejuízo à economia dos Estados Unidos e perseguição a Bolsonaro. We're running against communists. That is great. Cara de pau feita com IA. Defesa de Flávio compara vídeo que simula fala de Jair a máscaras e bonecos de papel. Daqui a pouco eles vão usar na propaganda eleitoral. Quem bancou essa brincadeira? Partido dos Trabalhadores quer saber se verba partidária do PL pagou viagem de Javier Milei para atacar o Brasil. Caráter e vergonha, você nasce com ela de berço. Termômetro da sucessão. Tudo sobre a nova pesquisa da corrida ao Palácio do Planalto. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Bom dia a todos, bom dia a todas. 8h03 dessa quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Vem com a gente. Mais um ICL Notícias, primeira edição, começando nessa quarta-feira com assuntos importantes. Vamos falar sobre pesquisa eleitoral, sobre os impactos da presença de Javier Milei. Ainda tem impacto acontecendo no evento de campanha de Flávio Bolsonaro do fim de semana. Vamos falar sobre Donald Trump, vamos falar sobre o presidente Lula, muito sobre pesquisa eleitoral. A gente tem muito assunto até às 10 horas da manhã. Lembrando para vocês, né, nossa nova programação a partir dessa semana, o Desperta com o Fábio Panuzzo, das 7 às 8, o ICL Notícias, primeira edição, das 8 da manhã até às 10, depois o ICL Rádio News, com a Roberta Garcia e o Lucas Rocha, depois Mercado e Investimento com a Débora e depois o Rolê comigo. Vamos juntos até às 10 horas da manhã, então, agradecendo a você que já está assistindo este programa de Salvador, na Bahia, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e Jacupiranga, em São Paulo. Mais um dia importante, mais um dia recheado. Nosso estúdio aqui continua recheado, viu? A gente tem novidades em breve. Eu não posso falar nada sobre o que é a novidade. As novidades no plural, mas a gente tem novidade. A novidade boa, por enquanto, que eu posso falar, é que eu tenho mais um dia do prazer de ter Cris Serra no estúdio comigo. Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, Will. Um prazer estar aqui novamente. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. E quem desceu corrido do Desperta, já despertado, Fábio Panuzzo. Bom dia, Fábio. Bom dia, William. Tô animado, tem que estar animado. Eu amo essa mulher aqui, ó. A minha mulher não vai nem ficar com ciúme disso, porque a Cris Serra é um ícone. Nós somos colegas na Globo durante muito tempo. Essa mulher é um espetáculo, assim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu nem sabia que hoje eu estava escalado, mas eu ia pedir mesmo. Porque eu saio do Desperta, Cris, e eu vejo você aqui, fico com vontade de dar um beijão, mas não pode, né? Porque está no ar, então hoje eu pude, né? Não é só você, Fábio. Todos nós amamos Cris Serra. A gente ama você também, então aqui é só amor na bancada do ICL Notícias, primeira edição. Hoje, vou aproveitar para passar rapidamente pelo nosso site iclnoticias.com.br e mostrar os destaques dessa quarta-feira. Pesquisa eleitoral no destaque do nosso site. Genial Quest, Tarcísio mantém vantagem em São Paulo, 41 contra 26 de Haddad no primeiro turno. Tem o Cleitinho confirmando que vai ser candidato ao governo de Minas Gerais, tornado causando estragos no Rio Grande do Sul e também o Alexandre de Moraes cobrando do Bolsonaro explicações sobre o vídeo de IA, alertando para quem diria que seria crime eleitoral descumprir uma resolução do TSE, né, seu Jair? Né, Flavinho Bolsonaro, Flávio Desmaio? E esse é o tema, inclusive, passamos pelo nosso site, brilhantemente editado pelo nosso querido Chico Alves. E vamos entrar logo na pauta do programa, que é a pauta, uma das pautas que está aí no destaque do nosso site. Pode tirar o site, que a gente vai para a pauta. Bora para a pauta? Não vamos. Não vamos? Pode tirar o site. Isso, tirar o site para a gente ir para a pauta que está no destaque do site. Alexandre de Moraes cobrando esclarecimentos sobre o vídeo de IA
E o único momento que a gente tem inteligência e Bolsonaro na mesma frase é quando tem Bolsonaro e inteligência artificial. O Alexandre de Moraes, o ministro do STF, deu prazo de 48 horas para a defesa do Jair Bolsonaro esclarecer se o ex-presidente autorizou ou não o uso da própria imagem e voz recriadas por inteligência artificial no vídeo exibido durante a Convenção Nacional do PL. A resposta vai mudar o rumo deste caso. Vamos ver o que disse o Alexandre de Moraes na decisão? Coloca na tela para mim aqui. Disse a decisão do Alexandre. Há, portanto, necessidade de efetiva definição sobre o consentimento ou não do sentenciado Jair Messias Bolsonaro na utilização da sua própria imagem e voz em vídeo produzido por IA, para verificação se houve novo e grave descumprimento de decisão judicial pelo custodiado Jair Messias Bolsonaro ou, e aí notem o condicional, ou flagrante desrespeito à legislação eleitoral. Cris Serra, me parece que, sabe aquela situação que independente da resposta você se deu mal? De um jeito ou de outro, ou teve descumprimento das medidas cautelares do Jair Bolsonaro, que está preso em casa, né, em prisão domiciliar, ou teve descumprimento das decisões do TSE também, que é da resolução do TSE que impede o uso de IA nessas eleições. Claramente, ele violou o que determina a legislação eleitoral. E é claro também que ele vai dizer que não autorizou, que não sabe, enfim, que é IA, etc, etc. O que me parece, e a gente tem visto isso quase que como um padrão, é que o campo bolsonarista, né, o filho dele, candidato, o tempo todo eles estão testando os limites do TSE, da legislação, afrontando a legislação eleitoral. Me parece até que quase que como uma provocação para até meio que forçar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para levá-lo novamente para a prisão. E isso me parece uma armadilha. Não acho que o Alexandre de Moraes vá cair nessa armadilha de tomar uma decisão de mandar o Jair Bolsonaro para a cadeia novamente e torná-lo um mártir em plena campanha eleitoral. Me parece que tudo isso é estratégico, mas acho que o Alexandre de Moraes tem discernimento suficiente para evitar transformar esse entra e sai de Jair Bolsonaro na prisão, né, num assunto da campanha eleitoral. Fábio, a equipe de advogados do Flávio Bolsonaro defendeu numa manifestação ao TSE o direito do senador de usar um vídeo do pai gerado por inteligência artificial. A peça foi exibida durante a convenção do PL, né? A gente mostrou aqui o vídeo, vocês estão vendo aí na tela, o vídeo de IA feito sobre o Bolsonaro. E aí a defesa do Flávio comparou o vídeo a bonecos de papel e máscaras. Na gravação, o avatar do ex-presidente pede apoio ao senador e diz que, abre aspas, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. A gente tem um trecho da manifestação aí da defesa do Flávio Bolsonaro, vocês vão ver na tela agora. O vídeo é, segundo o texto da defesa, versão moderna e tecnológica daquilo que sempre foi usado em eventos partidários e eleitorais. Fantoches, animações, caricaturas, dublagens, charges, personagens digitais e representações gráficas sempre integraram a comunicação política. A inteligência artificial apenas ampliou os recursos técnicos disponíveis, não sendo constitucionalmente legítimo presumir em todo emprego dessa ferramenta fraude ou manipulação ilícita do eleitor. Tem dois pontos importantes nessa manifestação dos advogados do Flávio Bolsonaro, Fábio. O primeiro deles é que eles ignoram que o personagem usado nessa produção está preso, em prisão domiciliar, tendo que cumprir medidas cautelares. E a segunda é que tem uma resolução do TSE que versa especificamente sobre isso. Inclusive, o presidente do TSE errou ao dizer que não, você pode fazer IA se for positiva. Não é o que diz a resolução do TSE. Não é. A resolução do TSE diz que você não pode criar para o bem ou para o mal. Ou seja, a manifestação da defesa do Flávio Bolsonaro aí está equivocada em alguns pontos, né, Fábio? É curioso, deve ter sido o Fábio Weingarten, né? Porque o advogado que escreveu essa peça não faz um ó sem o copo, sabe? Com relação à legislação eleitoral. Então, imagino que tenha sido o Fábio Weingarten, né?
A resolução é a resolução 23.610, William. Olha só o que ela diz, tá? E aí não tem chorumela de advogado nenhum, por mais analfabeto que seja, que dê jeito nessa situação. Ela diz o seguinte, o artigo 9C, tá? É vedada a utilização na propaganda eleitoral de qualquer que seja a sua forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Aí vem o parágrafo 1º, tá? Que diz o seguinte, é proibido o uso para prejudicar ou favorecer, quer dizer, essa história do ministro dizer que pode, desde que seja positivo, não é verdade, tá? E o ministro precisa provar que sabe mais de direito eleitoral do que os advogados, tá? O que diz a resolução, que é o texto da lei, resolução do próprio TSE que ele dirige. É proibido o uso para prejudicar ou favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo, combinação de ambos, que tenha sido gerado, manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar ou alterar imagem, voz de pessoa viva, falecida. Quer dizer, não tem jeito. Aí só tem duas alternativas, viu, Cris? Ou o Flávio tem a candidatura cassada, porque isso é abuso do poder econômico, como ressalta o ministro Alexandre de Moraes, e do poder político, ou o Bolsonaro volta para Papudinha, que me parece que não é provável, dada a compaixão do Xandão pelas questões humanitárias que cercam esse caso. E você joga a régua lá para baixo também, né? Porque, assim, se você aceita isso, você vai aceitar o que mais, né, Cris? Eu acho que, com relação ao Bolsonaro especificamente, fica essa discussão sobre essa volta dele ou não à prisão. E se ele voltar, primeiro ele, como eu disse, é transformado em mártir. E outra, daqui a pouco os advogados vão dizer, olha, está passando mal de novo, ele volta para casa. Então isso me parece, claro, ele não sai mais da domiciliar, ele vai ficar na domiciliar. Eu acho que a questão, o debate que está posto e o desafio para o TSE, de fato, isso é suficiente para cassar a candidatura de Flávio Bolsonaro? Esse é o ponto e acho que esse é o debate que a gente precisa ver no TSE, que tendo a instituição presidida pelo Cássio Conká, fica mais complicado, né? A gente tem outra ação também que o Flávio responde, dessa vez por calúnia contra o presidente Lula. E nessa, a defesa do Flávio Bolsonaro preferiu apresentar uma declaração por escrito, em que o senador nega ter cometido crime ao postar nas redes sociais. Presta atenção, gente, a mensagem que foi postada pelo Flávio em janeiro. Foi essa aqui, ó. Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. A defesa do Flávio afirma que a postagem traz notícias verdadeiras sobre a prisão de Maduro e 2 comentários separados e independentes entre si. Vamos ver o argumento da defesa do Flávio? Abre aspas. O primeiro comentário era apenas uma previsão sobre algo que poderia acontecer no futuro, sem atribuir ao presidente da República nenhum fato concreto. O segundo se referia a Nicolás Maduro, apenas repetia as acusações que os Estados Unidos lhe imputa formalmente. Essa é a defesa do Flávio Bolsonaro neste caso. Só tem um porém, né? O Flávio poderia ter prestar esses esclarecimentos via videoconferência ou então presencialmente na sede da Polícia Federal em Brasília. A atitude de faltar no depoimento não foi muito bem aceita pelo ministro Alexandre de Moraes. Diante da ausência, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a PGR se manifeste sobre as providências que entender cabíveis contra o senador. Segundo o ministro, a corporação ofereceu alternativas para a realização de oitiva, incluindo a possibilidade de remarcação. Então a gente tem aí tanto o que disse Flávio Bolsonaro quanto o que disse, à época, né, do post que lhe rendeu essa acusação de calúnia e essa denúncia de calúnia e também o que disse a defesa do Flávio Bolsonaro agora. São 8h16. Eu vou aproveitar, Fábio, Cris, para chamar o Yuri Sanches, que é head de análise política da Atlas Intel e lidera a cobertura nos mercados da América Latina, Estados Unidos e Europa sobre tendências políticas e econômicas que impactam mercados globais. Yuri, bom dia, um prazer receber você aqui no ICL Notícias, primeira edição. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, William.
Vamos começar falando sobre essa pesquisa Atlas Bloomberg. Após a oficialização das candidaturas de Caiado e de Flávio Bolsonaro, o Lula continua na liderança da disputa presidencial. Vamos ver o cenário de primeiro turno que a gente vai trazer para vocês agora. O presidente Lula tem 47,4% das intenções de voto, seguido de Flávio Bolsonaro com 37%, um surpreendente Renan Santos com 7,8%, Ronaldo Caiado com 3,3%, Romeu Zema 2,9%, 1,2% branco nulo, 0,4% não sei. Esse é o cenário principal. No principal cenário de primeiro turno, o Lula aparece aí com 44,9%, o Flávio 35,8%, a distância entre os dois é 9,1 pontos percentuais. No segundo turno, a vantagem é mantida. Tá mexendo o roteiro, não consigo seguir o roteiro com o roteiro mexendo, gente. Esse é o cenário de segundo turno que a gente vai colocar na tela aí para vocês. O cenário com o Lula 49,2% e o Flávio Bolsonaro 42,9%. Esse é o cenário de segundo turno. A pesquisa também mediu a rejeição. Então vamos para o primeiro turno, vamos falar sobre o primeiro turno. Queria que você falasse um pouco para a gente então, Yuri, sobre essa nova rodada de pesquisa e agora com os nomes confirmados, né? A gente tinha algumas dúvidas sobre os nomes que realmente chegariam nessa fase da corrida eleitoral. Agora, com as convenções acontecendo, praticamente os nomes todos já confirmados nessa fase, né, Yuri? Sim. A gente tem agora uma definição um pouco mais clara, né, de quem realmente vai ser candidato. O Flávio conseguiu, né, apresentar a sua candidatura, embora ainda não tenha decisão em relação ao vice, né, ou vice ou a vice. O Ronaldo Caiado, por sua vez, já conseguiu, né, fazer uma costura numa chapa por sangue ali com o Kassab, enquanto o Zema também está procurando um vice. Então, esse cenário que a gente tem, ele é mais um reflexo, né, de uma estabilidade do que a gente vem observando desde maio, né, quando houve ali a divulgação do áudio entre Flávio e Vorcaro, que faz com que o presidente Lula ele mantenha uma liderança, de certa forma, confortável, com cerca de 45% ali das intenções de voto, e o Flávio tem um patamar praticamente semelhante, né, ao que ele tinha adquirido ali em maio, né, quando ele teve uma queda. Então, ainda não foi capaz de, através da comunicação, através das medidas, através do lançamento da campanha, né, da sua inscrição, né, como candidato, ainda gerar um ímpeto para que houvesse uma recuperação depois da perda que aconteceu depois de maio, né. O evento com o Milei, teve também a fala em relação às urnas eletrônicas, em reunião com diplomatas. Então, o cenário para o Flávio tem sido ainda bastante frágil, né. Nesse meio tempo, o que a gente tem são algumas outras candidaturas que tentam se firmar ali, né, e agora com a confirmação das candidaturas efetivamente, mas elas enfrentam um desafio grande que é uma percepção de viabilidade realmente. E aí tem o Caiado, tem o Renan Santos também, tem o próprio Zema, mas tanto Caiado quanto o Zema ainda estão buscando trabalhar para crescer. Agora, o que o Renan Santos consegue fazer um pouco no meio dessa situação é justamente se posicionando como uma ruptura clara em relação ao bolsonarismo, com ataques bastante frontais ao Flávio e a Lula. Ele consegue drenar principalmente do Flávio um eleitorado um pouco mais masculino, um pouco mais jovem, que era o que o bolsonarismo estava buscando atrair no início do ano, né? Chamando jovens a tirarem o título de eleitor. Mas uma parcela desse eleitorado tem ficado um pouco reticente em relação a esse rumo. Então, o cenário do primeiro turno que a gente tem avaliado até aqui é basicamente isso, por enquanto. Yuri, eu queria conversar com você sobre, digamos assim, a gente queria entender melhor, ler nas entrelinhas, assim, a pesquisa, né? Porque, claro, a gente está vendo os números, mas vocês que fazem pesquisas, vocês acompanham as tendências, né, quando vocês fazem uma avaliação qualitativa. Era isso que eu queria ver se a gente podia esmiuçar melhor aqui. Você estava falando do impacto de várias crises na campanha do Flávio Bolsonaro e da dificuldade que ele tem de se recuperar. A tendência, né, que a pesquisa aponta
é de estabilidade nesse patamar mais baixo? Ou você diria que alguma coisa nas entrelinhas da pesquisa, eu estou chamando assim, aponta ainda para alguma capacidade de recuperação? E acrescento nisso, se nessa dificuldade de recuperação entra, por exemplo, né, algo do ímpeto que aparece agora na campanha, nas intenções de voto com relação ao terceiro lugar do Renan Santos. Cris, essa é uma boa pergunta. Acho que o potencial de uma recuperação, ele existe. Porque o que a gente tem agora na pesquisa, né, aí nos resultados que a gente olha, por exemplo, por uma segmentação por preferência política, né, quem se considera ali uma esquerda lulista, uma esquerda não lulista, um grupo de independentes, uma direita não bolsonarista e a direita bolsonarista. O Flávio, ele está sólido, bastante sólido, entre a direita bolsonarista, naturalmente. O que aconteceu durante esses últimos de maio para cá, por exemplo, foi uma erosão do Flávio em relação à direita não bolsonarista. Hoje o Flávio ele tem um pouquinho mais da metade, 53%, da preferência do eleitor de direita não bolsonarista. Então esse eleitorado está fragmentado. Antes a gente falava bastante, né, sobre o desafio do Flávio ao se apresentar como moderado, como o Bolsonaro que tomou vacina, para conquistar a parcela dos independentes. Agora, eu acho que dos eventos que aconteceram de maio para cá, que é uma sucessão que o Flávio ainda não conseguiu reagir, isso faz com que um outro desafio, né, adicional se imponha, que é justamente conquistar a parcela da direita não bolsonarista, né? Não perder essa direita não bolsonarista e tentar atrair para ele um naco maior, mais sólido. Hoje, essa direita, como eu falei, ela está fragmentada porque justamente na candidatura do Flávio, quando ela nasce de uma maneira que não houve uma negociação com um grupo de aliados, né, com partidos aliados. Havia ali uma expectativa do Tarcísio, havia uma expectativa até de uma ruptura pós-bolsonarista, né, com uma candidatura que fosse vista como mais representando uma direita mais aceitável ou algo assim, para superar o bolsonarismo. E parece que o caminho que Flávio Bolsonaro está adotando, né, agora um pouco mais recentemente, com o evento de lançamento da candidatura, traindo o Milei para cá e as falas do Milei, alguns dos vídeos que ele tem postado, a própria fala sobre as urnas, ele está talvez indo por um caminho que deve entregar para ele uma consolidação da base bolsonarista, o que ele já tem. Então, o esforço de moderação, o esforço de se apresentar como uma alternativa viável tem se mantido erodido até aqui. Esse estoque de votos, ele está ali distribuído, mas não é algo que necessariamente vai ficar assim estático até outubro, né? Ainda tem bastante água para rolar. Esse eleitor, sendo uma direita não bolsonarista, ele também tem ali uma inclinação um pouco antipetista. Então pode ser que haja um cálculo no futuro, a depender das circunstâncias, a depender da conjuntura, né, e da forma como o Flávio vai reagir a ela durante a campanha também, se ele vai parecer um pouco mais palatável como um voto de rejeição, de crítica ao Lula. Até aqui a situação dele está bastante frágil. A gente vê, por exemplo, o Caiado tentando se posicionar como uma direita clássica, uma direita tradicional, que vai ali questionar a atitude do Milei em relação, a fala do Milei em relação ao Lula, que vai também tentar contemporizar determinados exageros que podem ser vistos na campanha do Flávio e tentar, por sua vez, atrair esse eleitor não bolsonarista da direita, né? Mas ainda está bastante tímido, a campanha ainda vai começar, então a gente deve ver desenvolvimentos ao longo das próximas semanas. Fábio, eu vou trazer a série histórica do primeiro turno da Atlas Intel Bloomberg. Não, é a série histórica, aquela intenção de voto que tem a série, gente. Isso, essa aí. A gente tem ali, abril de 2026, 44% para Lula, 46%, 45% dentro da margem de erro. A gente tem uma queda do Flávio Bolsonaro, né? 39%, 37%, 36%. O Renan Santos de 5 para 8 nas duas últimas pesquisas e os outros candidatos ali muito parecidos, todos eles dentro da margem de erro. Fábio, essa é a série histórica, pelo menos desde abril, das pesquisas Atlas Intel para presidente. Eu, primeiro, gosto muito dessa pesquisa. Segundo, a gente vê que ela referenda, ela valida as outras pesquisas que a gente tem visto, estão mais ou menos aí
nesses mesmos patamares. Agora, tem algo que me chamou a atenção e eu gostaria que você me explicasse por que esse fenômeno não produz o efeito na medida em que ele é anotado. Porque a aprovação ao governo Lula melhorou bastante e a desaprovação caiu. A desaprovação caiu 0,8, caiu de 52 para 51,2 e a aprovação subiu 1,6 pontos, foi de 46 para 47. Mas aí a gente olha os votos, a intenção de voto no primeiro e no segundo turno e vê que a diferença se manteve. Por que não há uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra? A gente tem, Fábio, ali uma avaliação, a gente tem a aprovação presidencial, a gente tem a avaliação de governo, né? Se a gente olha a aprovação presidencial, que é uma categoria binária que a gente apresenta para o respondente, né, de uma maneira bem direta, se aprova ou desaprova, há ali uma preferência um pouco mais direta, né, de aprovação ou de desaprovação. Quando a gente olha para a avaliação de governo, ali tem uma nuance importante da gente observar. Embora a aprovação presidencial tenha tido ali um leve crescimento do último mês para cá, a avaliação positiva, né, a avaliação do governo Lula como ótimo e bom, também teve uma queda, né, para ali cerca de 38%, 39%, se eu não me engano, enquanto houve um crescimento das avaliações regulares. Quando a gente olha essa quebra, há ali, né, a esquerda lulista, a esquerda não lulista, quando a gente pergunta se aprova ou desaprova, todos eles são praticamente unânimes ao dizerem que aprovam o governo. Quando a gente olha a avaliação, há uma nuance em que parte dessa esquerda não lulista avalia o governo como regular, né? Então, há ali os independentes também, né? Embora a maioria dos independentes estejam numa situação de aprovação do governo, há também um compasso de espera, talvez, para tentar entender a obra final, o saldo final do governo. Isso faz com que a parcela desse eleitor, quando está avaliando explicitamente ou, né, unicamente o governo Lula, ele pode dizer que aprova o presidente, mas não necessariamente votaria nele, uma parcela pequena, né, não necessariamente votaria nele quando tem um leque de outras opções. E aí esse é o desafio, né, dos outros candidatos de tentarem se apresentar de uma maneira palatável para esse eleitor e atraí-los, né? Eu entendi. Quer Claro, dizer, uma coisa é bem diferente da outra. Uma coisa é a avaliação do presidente, que melhorou, e a outra coisa é a avaliação do governo, que não acompanhou essa curva, né? O eleitor percebe, faz uma distinção entre uma coisa e outra, o personagem do presidente e o governo como um todo, não é isso? Isso, e justamente também tem uma diferença entre você avaliar o governo atual e você votar pela continuidade dele. Então pode ter algumas outras opções ali que, se você acredita que o governo atual é regular, de repente você acredita que alguma das outras opções vai entregar um governo que você julgue melhor, né? Então isso faz com que, quando você compare o nível da aprovação, ele não se reflita diretamente, embora boa parte esteja ali na intenção de voto do Lula. Yuri, eu vou trazer o quadro histórico da pesquisa de segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. A gente tem aí, de dezembro de 2025, de 53 para o Lula, 49, 46, 46, 47, 48, e agora voltou a subir para 49,2. O Flávio Bolsonaro foi de 41, chegou no momento ali a 47,8, e depois teve uma queda substancial, depois de junho de 26, para 42,3 e agora 49,9. Esses cenários vão continuar sendo pesquisados e a gente tem ouvido muita gente dizendo, inclusive dentro da campanha do presidente Lula, que antes o cenário completamente impossível de uma vitória no primeiro turno passa a ser palpável, principalmente por dois motivos. Primeiro, pela distância que os dois candidatos têm estabelecido nas pesquisas de intenção de voto até agora, e também porque o presidente Lula não tem competidores no primeiro turno. Você não tem quem tire voto do presidente Lula no primeiro turno, mas tem quem tire voto do Flávio. Os outros candidatos todos de primeiro turno que a gente mostrou são candidatos da direita ou da extrema-direita. Pelo menos olhando a pesquisa, é possível um cenário onde o presidente Lula vença no primeiro turno ou os números ainda não trazem essa realidade? Avaliando a conjuntura atual, bom, a gente poderia dizer que haveria um cenário, sim,
especialmente acho que no cenário atual não, mas havendo uma continuidade de uma erosão do Flávio, esse cenário fica um pouco mais claro na cabeça do eleitor, que vai ser chave para uma eventual vitória do primeiro turno do presidente Lula, que é o eleitor ali independente, o eleitor de direita não bolsonarista, que não vai enxergar nas outras opções uma candidatura boa o suficiente, ou vai se fragmentar de modo que o presidente consiga consolidar uma vitória no primeiro turno. Agora, eu acho que, ainda assim, é um desafio para o presidente Lula se apresentar como a melhor alternativa para o eleitorado independente, mas especialmente para uma direita não bolsonarista, e convencê-los de que a melhor opção é votar nele no primeiro turno, logo de cara, né? Então, esse é um desafio que o presidente Lula vai precisar trabalhar ao longo dos próximos meses daqui até a eleição. Essa vitória no primeiro turno, acho que ela não é tão... eu diria que as chances dela não são tão altas ainda. A gente tem um cenário que pode ser favorável, com uma erosão, com uma fragilidade da campanha do Flávio e uma falta de impulso das demais candidaturas. Mas eu acredito que, da mesma forma que havia aqueles, né, que diziam que a eleição estava ganha lá, quando houve o tarifaço no meio do ano passado, quando Lula, né, conseguiu capitalizar em cima do tarifaço, e o jogo acabou virando no final do ano passado, início desse ano, até o carnaval, na verdade até maio, né, quando a situação se inverte e fica bem mais frágil para o Flávio Bolsonaro. Eu acho que a campanha ainda vai começar, ainda tem bastante coisa para acontecer. Então, acho que uma vitória em primeiro turno nesse momento, embora com a conjuntura atual e uma expectativa, né, de que se continuar dessa forma, o Flávio ainda tendo algumas dificuldades para consolidar sua candidatura, isso poderia vir a acontecer. Mas é um cenário difícil porque Lula, ao mesmo tempo, parece estar atingindo ali uma espécie de teto, né? Mesmo no segundo turno, o crescimento do presidente Lula no nosso cenário de primeiro turno para o cenário de segundo turno não é um crescimento muito expressivo. Então, isso indica que ele está chegando num teto ali. Então, o esforço de convencimento vai precisar ser bastante forte, mas também a própria conjuntura e a forma como os outros candidatos se apresentam também vai ser bastante relevante. E a própria conjuntura estadual, os palanques estaduais, também vão ser chave, né? São Paulo, né, que tem Tarcísio bastante forte, o Haddad tentando, Rio de Janeiro já é um palanque do PSD que tem o Eduardo Paes lá com eles. Em Pernambuco também está um pouco difusa a situação, né, com a Raquel Lira e o João Campos. E Minas Gerais também é um palco bastante importante que está com uma situação bastante indefinida. Então, acho que são vários fatores que vão importar na hora desse resultado. Agora, trazer mais dois quadros, Cris, Deixa eu trazer mais dois quadros aqui, Panuso, porque a Cris tinha pedido para perguntar. Primeiro, porque tem a ver também com o debate sobre a eleição, o debate de rejeição, né? A rejeição de líderes políticos. Está aí na tela para vocês. Flávio Bolsonaro é o mais rejeitado, 52,9%, diz que não votaria em Flávio de jeito nenhum. Sequência, o presidente Lula, 49,4%. Jair Bolsonaro, 42,6%. E aí temos Michele, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Fernando Haddad, 32,6%. Também foi perguntado pela pesquisa, pensando no futuro do país, no contexto das eleições presidenciais deste ano, qual dos seguintes resultados possíveis te causa mais medo, Cris Serra? E aí, as respostas foram a eleição de Flávio Bolsonaro, 46,6%, a reeleição do presidente Lula, 44,6%, e ambos me preocupam igualmente, 8,7%. Cris. É importante a gente entender esse quadro aí de rejeições. Agora, me parece que está bastante cristalizado tanto intenção de voto quanto rejeição, quando se trata dos dois candidatos que estão na frente. Mas aí eu queria focar num ponto específico que me intriga bastante, né? Porque a gente tem, como eu disse, você tem Lula e Flávio, né, disputando os dois primeiros lugares, e você tem lá atrás, bem distante, você tem esse pelotão, né, que estavam mais ou menos embolados, Caiado, Zema, e eis que aparece esse candidato do Missão, o Renan Santos, que nesta pesquisa agora, ele claramente está em terceiro lugar e começa a se distanciar
de Caiado, de Zema e etc., que são personagens que têm mais visibilidade, seja na imprensa, seja porque estão há mais tempo na política. O Caiado está há muito tempo, o Zema há menos, mas enfim, foi governador de um estado como Minas Gerais, que é um colégio eleitoral importantíssimo, mas agora aparece o Renan em terceiro lugar, vindo de um partido novíssimo, muito recente, né? E tira essa diferença em relação aos outros candidatos de terceiro lugar. Por que eu estou insistindo nisso, já que ele está em terceiro lugar, num distante terceiro lugar? Porque isso tem impacto no segundo turno, né? No primeiro, aliás, e no segundo turno, dependendo de para onde esse candidato, se ficar em terceiro lugar, para onde ele se direciona no segundo turno. Então, o que eu quero perguntar, Yuri, depois dessa longa introdução, qual é o fôlego desse terceiro lugar de Renan Santos? Cris, a gente enxerga a candidatura do Renan ali como se colocando num lugar que Caiado e Zema demoraram bastante para ocuparem, né? Eles estavam buscando se posicionarem como uma posição um pouco mais amistosa, mais amigável com o bolsonarismo. Zema teve aquele flerte, aquela brincadeira sobre o Flávio, o serviço dele, até que há o áudio com o Vocário. Mesma coisa com o Ronaldo Caiado, né? Propostas, né, de ambos os candidatos que têm um nível de semelhança com o que Flávio Bolsonaro propõe. Inclusive, por exemplo, tirar Bolsonaro da prisão e uma anistia, né, os envolvidos no 8 de janeiro. Então, havia, pelo menos, uma caracterização dessas candidaturas de uma maneira bastante semelhante. Então, isso impedia elas de crescerem ou se diferenciarem na cabeça do eleitor, especialmente para um primeiro turno, né? Quando o Renan surge, ele surge com uma oposição bastante clara, com um discurso bastante veemente, né, contra Flávio, contra Lula, mas o fato dele estar se posicionando de uma maneira tão veemente contra Flávio Bolsonaro e que Zema e Caiado passaram a adotar tardiamente, mas ainda assim de uma maneira bem mais tímida do que Caiado, isso faz com que o Renan ele consiga atrair uma parte do eleitorado que tem uma oposição muito clara aos dois polos e prefere uma solução um pouco mais, digamos assim, radical em relação à oposição ao bolsonarismo e ao lulismo. A questão do Renan também é que o desafio dele é ampliar o rol de apoio dele para um eleitorado mais homogêneo, né? Hoje ele tem ali uma presença maior no eleitorado mais jovem, no eleitorado masculino, e isso por si só não entrega uma vitória numa eleição, né? Especialmente uma passagem do primeiro para um segundo turno. Então, há ali um desafio maior. Em relação ao impacto, né, do percentual de votos que o Renan Santos vai ter no primeiro turno e carregando para o segundo turno para a definição do resultado, é interessante a gente ver que justamente essa postura de rechaço, de rejeição ampla, forte, sólida aos dois candidatos, coloca esse eleitor, pelo menos agora, numa posição um pouco de neutralidade, de abstenção no segundo turno até aqui. Então, isso pode sim ser danoso para a campanha do Flávio Bolsonaro, né? Entendendo que se há ou havia uma esperança que esse eleitor tivesse uma inclinação mais conservadora, mais à direita, então poderia votar no Flávio Bolsonaro em oposição ao Lula, até aqui não parece ser bem assim. Parece haver uma rejeição realmente bem clara a ambos os polos, que levaria esse eleitor a se abster no eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Então, de novo, né, ainda falta bastante tempo, ainda a gente precisa ver como que as campanhas vão reagir ao longo das próximas semanas. Mas essa é uma tendência bastante interessante, bastante importante, que sim, pode ter um efeito danoso, especialmente para a campanha do Flávio Bolsonaro, já que o MBL, né, cresceu ali em uma oposição ao governo do PT. Estou impactado tanto de Red Pill e Incel que tem nesse país, sabe, Panuso? Pois é. Porque nesse tem essa intenção de voto hoje. Exatamente. E tem muito Red Pill e muito Incel no país, hein? Muito mais do que a gente pensa. Mas sabe uma coisa que me chamou muita atenção aqui? Por exemplo, a rejeição, ela só importa no mundo real quando ela passa de 50%. Porque um candidato que tem mais de 50% de rejeição provavelmente não ganha uma eleição. Inviabiliza a vitória. Exatamente. O Flávio está com quase 53, 52,9%, e é uma rejeição estável. O Lula está quase ali no limite, né? Mas não chegou nos 50%. Mas tem uma coisa que me chamou mais atenção ainda, viu, Yuri? Que é a resiliência do Flávio Bolsonaro, porque ele está apanhando feito cachorro de rua, entendeu? Ele teve o episódio do Vocário, o episódio do filme, enfim, não faltam denúncias contra o Flávio, e ele está ali se segurando
num nível muito próximo ao que tinha antes. Como é que a gente pode entender essa resiliência? Yuri, temos 1 minutinho para sua resposta, tá? A gente precisa encerrar. Claro, vou ser bastante direto. Eu acho que, bom, a resiliência dele está no fato dele ter um piso bastante elevado, que é o piso do bolsonarismo, que entrega a ele ali pelo menos cerca de 30%, 32% das intenções de voto de cara. Também há a percepção de que ele ainda seria, ainda assim, o candidato com a maior chance de vitória, ou maior chance de representar, né, uma direita, um ideal progressista, um ideal conservador em relação ao progressismo do PT. O bolsonarismo foi o único que conseguiu vencer uma eleição do PT, né? O PSDB tentou durante várias eleições e não conseguiu. Então, essa memória, ou essa percepção do bolsonarismo como a única força que pode bater de frente, isso ajuda numa resiliência. E quando você tem um piso eleitoral logo de cara tão alto, de 30 e poucos por cento, isso te entrega uma solidez que, apesar dos pesares, isso a gente também viu acontecer e vê acontecer com candidaturas do PT, do PL a nível estadual também, né? Essa solidez, apesar de denúncias, apesar de controvérsias e de situações difíceis. O governo Lula também passou por algumas fragilidades ao longo do último ano, mas se manteve bastante sólido. Então, a falta de uma candidatura alternativa que seja percebida como forte o suficiente para vencer Lula também ajuda a explicar o fato dele se manter assim nesse patamar. Yuri, recebemos aqui Yuri Sanches, head de análise política da Atlas Intel. Muito obrigado pela participação. Certamente vamos te receber mais vezes aqui durante esse processo eleitoral, Yuri. Obrigado, viu? Sempre um prazer, obrigado pelo convite. Estou à disposição para retornar aqui quantas vezes forem necessário. Um grande abraço, Yuri. Fábio Panúzio, Cris Serra, 8 horas e 43 minutos. Abri nossa enquete no Papo Legal, na sala do IN1, no Papo Legal. Depois de Moraes exigir explicações sobre vídeo com IA, quem tende a sofrer maior desgaste político? Jair Bolsonaro. Mas esse aí, gente, já está preso. Que desgaste Jair sofre? Flávio Bolsonaro, o PL ou todos igualmente? Vote lá na nossa enquete no Papo Legal, depois a gente traz o resultado para vocês. Ô, William, posso fazer uma cabala aqui de foto? Porque eu acho que o Bolsonaro pode sofrer consequências civil. Por exemplo, se a Michele Bolsonaro ficar com o saco cheio dele, vai ficar sem cuidador. Exatamente. Entendeu? Ela vai... E, fica olha, sem ela mingau de noite. Hein? Você viu, Cris, como ela apanhou ontem? Porque vazou um frame de imagem do celular de um assessor dela, em que a assessoria de imprensa está se comunicando com sites de esquerda. Tá lá o que é normal. Normal. Absolutamente normal. A gente tem obrigação. A gente nem gosta de falar muito com certas pessoas, mas a gente liga para eles, manda o WhatsApp, né, Cris? Obrigação. Mas é que a extrema-direita é maluca, né? Eles acham que não pode nem conversar. Todos nós aqui temos fontes na direita e na extrema-direita. O jornalista tem fonte em todo lugar, viu, gente? A gente vota, a gente tem lado político, mas quando a gente tem que conversar com fonte, a gente conversa com fonte de A gente todos até lamenta, né? Porque a gente é obrigado. Você ia contar que você viu do assessor que estava... Então, um assessor da Michele Bolsonaro vazou um frame de imagem depois daquele vídeo da Michele, tá? Vazou do telefone do assessor de imprensa dela. E entre os contatos que estavam, ele vazou uma imagem do WhatsApp dele. Está lá o Ricardo Amaral, que foi assessor da Gleisi, hoje está no Brasil 247, e tem uma outra pessoa identificada como Beth do PT. E tem mais uma terceira pessoa, que é nora da Miriam Leitão, que eles consideram uma comunista terrível. Né? Opa, tô derrubando tudo aqui. Mas, enfim, é normal, é uma coisa absolutamente normal. Só que, enfim... O gabinete do ódio lá dos Estados Unidos, né, está trucidando a Michele porque consideram que ela não deveria falar com jornalista comunista. Entendeu? Como se houvesse... Jornalista é jornalismo, não é comunista nem nada. A pessoa pode até ser comunista, mas jornalista tem obrigação ética e vai cumprir, né? A gente nem gosta de falar muito com certas pessoas, mas a gente fala por obrigação ética, né? E estão transformando isso num cavalo de batalha. Mas esse pessoal, como você falou, esses mais radicais, mais extremados, é isso, eles acham que não tem mesmo que falar com ninguém, porque isso, são autoritários, entendeu? E vivem nessa bolha, infelizmente, muito grande, é mais do que uma bolha, desse bolsonarismo mais radicalizado. Por isso que eles são de extrema-direita, inclusive. Isso é o que leva eles para a extrema. E o Bolsonaro, assim, corre de perder a primeira cuidadora. Exatamente. Falando em comunista, que vocês estavam falando, vamos para Buenos Aires, de frente da Casa Rosada. Que lindo que tal, linda. Que beleza, o cenário e o repórter, lindo, que nós teremos na frente da Casa Rosada. Vamos conversar com o historiador e apresentador do ICL,
O Lindener Pareto, olê, 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 olá. Professor Lindener, bom dia. Muito bom dia, meus amigos e amigas, colegas e amigos de bancada. Uma alegria estar aqui. Aqui, no caso, é olê, olá, tem tango de sobra pra gente tangar diante da Casa Rosada e de um sol do Rio da Prata que sobe aqui atrás da Casa Rosada e o sol começa a atrapalhar a gente aqui, mas está um dia lindo, nem parece que a Argentina está em crise desde 1900 e bolinha, né? Lindener, o PT acionou a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral Eleitoral, na verdade, para investigar possíveis irregularidades na participação do Javier Milei na convenção do Flávio Bolsonaro aqui no último sábado. Na representação, a sigla questiona a falta de transparência sobre a origem dos recursos utilizados para viabilizar a viagem do presidente argentino ao evento. O PT quer saber se a presença do Milei foi custeada com recursos públicos da Argentina, com recursos próprios, com verbas partidárias do PL ou aportes privados de terceiros. Como é que tudo isso está repercutindo aí na Argentina, Lindener? Bom, só se fala disso na imprensa. Na imprensa tem um debate constante. Ontem, inclusive, já à noitinha, eu consegui assistir um trecho de um dos canais locais aqui que faz uma espécie de oposição, canal público. E o sociólogo Emir Sader, brasileiro, conhecidíssimo, foi assessor do Lula, estava falando a respeito disso, que é uma crise diplomática inadmissível, né? Ou seja, só se fala disso. Só que aí, conversando um pouco com as pessoas, por exemplo, eu conversei com 2 representantes da classe trabalhadora, vamos dizer assim, mesmo que eles não vejam assim. Eu conversei com um motorista de aplicativo vindo para cá, agorinha há pouco, e ontem à noite com um recepcionista do hotel. E ambos mileístas. Aí eles disseram assim, sim, é um pouco louco, mas é o melhor que temos, e temos que seguir com ele porque os que vieram antes são muito ruins. Então, com um discurso muito próximo do bolsonarismo, né, que na verdade é um discurso típico da extrema-direita mundial que capturou a classe trabalhadora. Então, digamos que o povo que trabalha diz assim, bom, Milei é um tanto louco, meio maluco, estou com medo, mas eu apoio o Milei porque sou contra os peronistas, os justicialistas, os Kirchner. Isso envolve a própria história da ex-presidente Cristina Kirchner, que está presa em prisão domiciliar numa controversa condenação. Então, do ponto de vista da imprensa, as capas dos jornais, a TV, falam o tempo todo, né? Milei criou uma crise diplomática nunca antes vista na relação bilateral Brasil-Argentina. Teve uma crise em 73, o próprio Celso Amorim nos lembrou, mas essa certamente é uma das piores, né? E aí o Lula responde, quem é esse cara, né? Até escrevi uma coluna no ICL Notícias usando esse trecho do Lula. Então tem sido assim, né? Só se fala disso na imprensa, o povo trabalha, mas ao mesmo tempo apoia um pouco louco do Milei, num discurso um tanto entreguista, mas que também mostra que no fim das contas está todo mundo capturado pelo neoliberalismo, né, gente? Lindener e Cristina, aqui, primeiro eu queria fazer um comentário que é maravilhoso te ver nesse cenário da Casa Rosada em Buenos Aires. A Argentina é um país incrível, um país irmão, a gente precisa sempre demarcar, assinalar as coisas, né? Uma coisa é o país, o seu povo, ainda que tenha na eleição feito essa péssima escolha de Milei, nós aqui no Brasil, num dado momento, também fizemos essa péssima escolha de Bolsonaro, por uma série de circunstâncias, né? Mas é importante a gente destacar isso, um país que tem uma história incrível, que soube punir os torturadores dessa ditadura bárbara que teve na Argentina. Então, é lindo ver você aí nessa manhã de sol em Buenos Aires, na frente da Casa Rosada. Eu amo a Argentina e gosto de assinalar isso, sabe? É um país que tem pessoas maravilhosas, tenho amigos lá. Enfim, eu queria fazer essa declaração de princípios. Ou seja, não tem nada contra a Argentina, isto posto, né? Isto posto. Eu quero te perguntar o seguinte, Lindener, uma coisa importante que você falou, e que eu acho que foi o que a gente viu aqui no bolsonarismo, e quando Jair Bolsonaro estava no poder, e vê agora
com a candidatura do Flávio. Quer dizer, as pessoas, o eleitor, ele está disposto a pagar um preço alto, né? Porque no momento em que ele é levado, né, por essa situação de mas eu não quero mais os Kirchner, eu não quero a esquerda, né, eu não quero os peronistas, como aqui a gente tem um sentimento, esse antipetismo muito grande, né? Então a gente vê essa semelhança nesse discurso, né? Mesmo as pessoas tendo medo do Milei, como você falou, que acham ele um louco e tal, mas apoiam, votam nele. Eu queria um pouco baseado, né? Você é um historiador e poderá analisar isso melhor para a gente, né? Quer dizer, o que explica isso, sabe? O eleitor topar correr esse risco, pagar esse preço, né, em nome desse sentimento anti-esquerda, né, que foi tão... que a direita, a extrema-direita, soube de fato cultivar muito bem entre uma parcela muito grande do eleitorado, nesses dois países, pelo menos. Estamos falando aqui só de Brasil e Argentina, para não abrir o foco demais. Totalmente, Cris. Primeiro eu queria também agradecer suas palavras e também expressar meu apreço pela cultura, pelo povo argentino, pela cultura argentina, por Jorge Luiz Borges, o escritor labiríntico, genial, que, mesmo genial, era um sujeito ultraconservador, no fim da vida ainda mais, mas são essas contradições que fazem a vida mover, né? Então também concordo com você. E você, Cristina Serra, dá sorte na vida, no ICL, no mundo, aqui também na reportagem, porque eu tô com a sua caixinha aqui de microfone escrito Cris Serra e te encontrei ontem aí no ICL, antes de embarcar aqui para a Argentina. Então imagina, Panunzio, a Cris Serra brilhando sempre e inspirando sempre. Cris, muito objetivamente, como historiador, usando um título muito famoso e recente que o próprio Castro Rocha escreveu, o prefácio do Tannenbaum. É uma batalha, é uma guerra pela eternidade. Eu diria que o que acontece desde do final do século XIX, quando as forças sociais trabalhadoras começam a tentar derrubar essa direita, vamos dizer assim, tradicional, aquela que era oriunda do antigo regime, mas se ressignificou, uma amálgama entre os monarquistas, a aristocracia e a própria burguesia, inclusive Platina, aqui, né, de Buenos Aires, do Rio da Prata, que essas forças de direita se uniram muito fortemente numa espécie de cordão sanitário para barrar qualquer tipo de avanço que envolvesse uma expansão dos direitos sociais, simples assim. Não à toa, mesmo com, claro, várias contradições, não à toa odeiam tanto o peronismo aqui na Argentina, parte significativa da população, porque acham que Perón e a Evita Perón, né, alçada aos píncaros, quase uma espécie de deusa encarnada da República, né, os descamisados. A história da Evita é um negócio impressionante. Leiam ainda essa noite o Santa Evita, do Tomás Eloy Martínez, que explica o ódio desse povo, ou parte desse povo, capturado por esse discurso ultraconservador, contra aqueles que, vamos dizer assim, apoiam as causas sociais. Então, parte da explicação passa por isso. É uma guerra pela eternidade na medida em que esses trabalhadores comuns, como o motorista de aplicativo, o recepcionista do hotel, esses que eu vejo passar aqui, que não são só de origem italiana, mas são mestiços, são de origem indígena sim, a Argentina é muito mais miscigenada do que admite. Então, eles são capturados por um discurso ultra neoliberal que tem a ver com tudo aquilo que já existia no século XIX no capitalismo. Eles acreditam nos empreendedores de si mesmo. Eles acreditam que a luta coletiva, por exemplo, o motorista de aplicativo falou assim para mim, Cris, ainda bem que Milei acabou com essa indústria dos piquetes. Ele começou a dizer que foi muito bom que o Milei acabou com os grevistas, ele desbaratou, começou a perseguir os movimentos sociais que organizavam as greves, a gente sabe que é muito difícil organizar um piquete e uma greve, porque ele ficou feliz que ele podia circular com o carro dele por Buenos Aires sem nenhum protesto atrapalhar. Ou seja, igualzinho a gente ouve dos tiozões da Paulista. Inclusive, exatamente o mesmo discurso, por isso que é global, né? Inclusive, Lindenberg, queria aproveitar, eu já dei essa recomendação aqui, uma recomendação, Cris, que tem sido minha obsessão musical nos últimos meses, um cantor argentino chamado Milo Rota, um menino de 19 anos, ganhou o Prêmio Gardel da música argentina. Se você não ouviu, Lindenberg, aproveite que está aí em Buenos Aires para escutar. Ele canta o que ele chama de Argentina marrom, que é a Argentina indígena, a Argentina mestiça.
Então, menino de 19 anos faz música muito política, assim, né? Ele diz que é marrom cor de lodo, que é a cor dele. E ele tem só um álbum, ele vai fazer show aqui em São Paulo, inclusive, em setembro, vai tocar no Rock in Rio. O Milo Rota tem sido uma grata surpresa, assim, um cantor muito jovem da Argentina, o mais jovem a gravar o Tiny Desk lá no Reino Unido, e que tem cantado essa Argentina diferente, a Argentina marrom, que é uma Argentina que muitos argentinos querem negar, mas que ele faz questão de lembrar, Fábio. Então, não, eu tô achando massa ter o Lindener lá, porque isso, olha, se fosse o Lindener, abandonaria de vez a academia e ia virar repórter, porque é muito chique ele lá em frente à Casa Rosada. Tô aprovado, Panoso? Tá aprovadíssimo. Aqui como repórter. Mas tem uma preocupação grande aqui, viu, Lindener? Você tá aí em frente à Casa Branca e é o escritório do Milei. Você sempre corre risco de encontrar com ele, a Casa Rosada. Você corre risco de encontrar o Milei. Adorei esse ato falho, hein, Panoso? Adorei esse ato falho da Casa Branca. Só muda a cor, porque... né? Podia ser, porque o Milei quer pintar essa Casa Rosada de Casa Branca. Ele é o porta-voz da Casa Branca, né? Da Casa Branca. Agora, a minha preocupação é com você. Você tomou vacina antirrábica? Porque vai que o Milei passa por aí e te dá uma mordida. Pois é, tomei todas as possíveis, porque o cara é a Lucy Crazy, mas esse é a Lucy Crazy, como diria o próprio Shakespeare, né? Há um método nessa loucura, essa performance amalucada dele, é típica daqueles que fingem ser contra o sistema, mas são o coração do sistema, não é isso? É isso. Nós temos gente doida, né? Assim aqui no Brasil também, hein? Não sei se enfim, exige a vacina antirrábica, mas gente doida não falta no mundo. Na América Latina tá polvilhada de malucos, né, Cris? O pior é que não é só doideira, não. Se fosse gente doida, tá bom. Gente doida aí, tem muita gente doida se tratando e vivendo socialmente muito bem. Pior que nem é doideira, é só falta de caráter na maioria das vezes. Deixa eu aproveitar para trazer um último tema para a gente conversar com o professor Lindener. O Comitê de Direitos Humanos da ONU realiza hoje, em Buenos Aires, uma coletiva para falar sobre a perseguição política sofrida pela ex-presidente a Cristina Fernández Kirchner. Ela tenta reverter a sentença de 6 anos de prisão e a inelegibilidade perpétua em um processo que investigava sua participação em um suposto esquema de fraude enquanto presidiu a Argentina entre 2007 e 2015. Os advogados Alberto Beraldi, Rafael Valim e Javier Borrego estão presentes na coletiva. Também tem movimentado o noticiário político aí, Lindener? Tem movimentado. Ontem eu vi que esse canal específico, né, que faz uma espécie de oposição, mencionou que haverá, né, daqui a pouquinho, essa conferência num hotel aqui no centro de Buenos Aires. Agora, perguntando para o motorista também de aplicativo, ele não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer. Eu comecei a sondá-lo e ele não sabia, né? Mas tem repercutido na imprensa na medida em que, com vamos dizer, né? Eu estava vendo ontem que o Milei tem quase 60% de rejeição numa pesquisa recente, mas precisa averiguar aí as comparações entre outras pesquisas. Então, ele não está, vamos dizer assim, no melhor dos mundos, mesmo que todo mundo que eu tenha conversado, pelo menos umas 3 pessoas, o que não é muito, tenham apoiado ele dizendo que ele vai se reeleger facilmente. Agora, essa questão da Cristina é fundamental, porque costuram uma história global de lawfare contra todos aqueles que são vozes dissonantes contra o neoliberalismo, a favor de políticas sociais, de um Estado mais interventor, né? Então, a Cristina Kirchner, ela foi condenada num processo controverso que envolve estradas de rodagem, contratos suspeitos, aquelas coisas, mas aí foi condenada sem aquele rito todo do trânsito em julgado, muito parecido com mutatis mutandis com o que aconteceu com o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. E o novo capítulo dessa história é que a Cristina Kirchner em prisão domiciliar, ela aparece na janela às vezes dando tchau, ela vai ter o apoio agora também de um escritório brasileiro, representado aí pelo Rafael Valim, que tem experiência em foro internacional de levar essas questões aos direitos humanos dos fóruns internacionais, inclusive da ONU. Então a conferência de hoje é para anunciar isso, né? Esses 2 advogados, um espanhol e um argentino, recebem um reforço brasileiro que tem expertise em defender casos de perseguição, ou seja, de lawfare. O Valim, por exemplo, tem livros publicados sobre o assunto, é um dos grandes especialistas no mundo sobre o lawfare, que é essa guerra judiciária, né? Ou seja, é o poder judiciário capturado pelos interesses escusos da extrema-direita para perseguir aqueles que ousam discordar de suas vozes neoliberais, vamos dizer assim.
Professor Lindener Pareto, se não me trouxer um alfajor chocolate branco, não precisa nem voltar. Mentira, eu tô brincando, já estamos com saudade de você. Boa passagem por Buenos Aires, te esperamos de volta aqui no CL, professor. Um grande abraço. Te agradeço muitíssimo, meu querido. E vou com você a esse show desse jovem argentino, você vai me levar. E, Cris, um beijo no seu coração, muito obrigado. Panunzio, um beijo no seu coração mineiro. E ao grande público, obrigado pela paciência, por esse estreante aqui como correspondente internacional. Ó, que chique. Maravilha. Foi muito bem. Estreia aprovadíssima, Lindener. Conversamos com o Lindener Pareto, direto de Buenos Aires, mas vamos seguir no tema Argentina. Cara, ele arrasou, tá? Só queria dizer. Arrasou. Muito bom, ele é muito bom, O professor Lindener Pareto é muito bom. Agora vamos craque, né? de Olha professor para professor. Caramba. De Buenos Aires para o Rio de Janeiro. Mas vamos continuar falando. Acho que é Rio de Janeiro, né? Que esse viaja também. Parece a Carmen Sandiego. Todo dia tá um lugar. É China, é Nicarágua. Todo dia tá um lugar diferente. Eu acho que é no Rio de Janeiro. Professor Castro Rocha, bom dia. Prazer em receber o senhor aqui. Bom dia, William. Bom dia, Fábio. Bom dia, Cris. Bom dia, professor. Por enquanto, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco em Salvador. Falei? Para não me deixar mentir sozinho, o professor confirmou. Professor, vamos falar agora do Rio de Janeiro sobre o Javier Milei. A guerra da direita global contra o Brasil e o presidente Lula continua agora nas redes sociais. O Javier Milei compartilhou no Twitter, colocaram um X aqui no roteiro. Gente, o nome da rede social não é X, é Twitter. Foi o dono trilionário que inventou um nome novo. O que importa é o nome que a gente chama e o nome da rede é Twitter. Uma série de publicações com críticas à atuação de Lula nas eleições presidenciais da Argentina em 2023. Usuários afirmam que o presidente brasileiro supostamente tentou interferir na disputa para alavancar a campanha do então candidato derrotado, Sérgio Massa. O Milei tem espalhado também que a esquerda brasileira ajudou a difundir uma campanha anti-argentina durante a Copa do Mundo. Segundo ele, o lugar de onde vieram os ataques, mais ataques foi o Brasil. E não é dos brasileiros, é da, abre aspas, progressista socialista. Mas tem um detalhe. Nada disso é verdade. Milei espalha acusações, assim, sem ter prova nenhuma do que diz. Que jogo Javier Milei quer jogar com tudo isso, professor Castro Rocha? Pois é, William. É o jogo da extrema-direita, como foi codificado pelo Steve Bannon na primeira campanha do Donald Trump, em 2016, quando um pouco antes o Steve Bannon havia criado um movimento chamado The Movement, cuja ideia era gerar novas lideranças de extrema-direita no mundo para criar uma espécie, literalmente, de cinturão de extrema-direita ao redor do mundo. Na América Latina, os Estados Unidos têm sido bem-sucedidos. Por enquanto, a resistência a este bolsão de extrema-direita, não mais a Colômbia se encontra nessa resistência, é o México e o Brasil. Por isso, essa bateria cerrada utilizada contra o Brasil agora. Em relação ao Javier Milei, a técnica é sempre a mesma. Do que se trata, William, é de produzir caos cognitivo. Esse é um ponto muito importante. Sem a produção de caos cognitivo, Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Jair Messias, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro não seriam sequer concebíveis. Mas o que é a produção de caos cognitivo, para que a nossa audiência entenda? É criar uma situação pública a tal ponto ambígua que já não se pode decidir com certeza rigorosamente nada. O certo do errado, o claro do escuro, o sim do não, o céu da terra. Não existe mais distinção conceitual precisa. Se perde completamente aquilo que está na essência do jornalismo, do que vocês fazem, do que eu estava assistindo. O Lindener era brilhante, não é? Eu estava assistindo o Lindener agora, o comentário dele foi absolutamente certeiro. Que a Hannah Arendt chamava de verdade factual. E um jornalista brasileiro que eu considero um dos mais importantes pensadores do Brasil e do mundo, que é o Eugênio Butti, tem um pequeno livro que eu recomendo demais, William. O livro é uma pergunta, é assim: existe democracia sem verdade factual? Interrogação. A resposta é clara. Sem verdade factual, a ágora se transforma num picadeiro de circo. E os políticos são todos palhaços, mas são palhaços sem graça, porque repetem eternamente os mesmos truques e a cada momento que passa, o truque surte mais efeito. Mas para a nossa audiência, William, me permita bem rapidamente.
O que é verdade factual, que a Hannah Arendt defende? Nada tem a ver com a ideia tola de que a verdade existe nos fatos ali, fora de nós. Não. A verdade sempre é socialmente construída, é construída a partir da linguagem, mas existe um mínimo denominador comum sem o qual não há democracia possível. Por exemplo, se alguém nega que o Holocausto existiu, não há democracia possível. Se alguém nega que Israel comete genocídio na Palestina, não há democracia possível. É o mínimo denominador comum. A partir desse mínimo denominador comum, que todos aceitam, as interpretações são diversas e as contradições surgirão. Mas se não houver esse mínimo denominador comum, o que acontece? Javier Milei chega ao poder. O que acontece? Donald Trump chega ao poder. Mas se você me permite, William, esticar um pouquinho só para dizer uma coisa, é que se ao mesmo tempo essa produção de caos cognitivo é a mais poderosa máquina eleitoral jamais criada pelo Homo sapiens, porque produz um vício na dopamina barata. Uma figura como Javier Milei, com aquele seu ataque histriônico, como se tivesse... O Javier Milei parece um político com síndrome de Tourette, não é isso? Aquele ataque histriônico descontrolado. O Donald Trump sem aquele discurso que... No plano do discurso, o Trump também sofre de síndrome de Tourette. Não tem controle, é absolutamente desconexo. Mas há um ponto objetivo. Vamos lá. O Trump disse inúmeras vezes que ele obliterou as forças do Irã. O Trump repetiu que ele poderia acabar com uma civilização numa noite e ela nunca mais voltar. O Trump, há 2 dias atrás, recuou dos novos ataques ao Irã. Sabe por quê, William? Porque o Pentágono lançou um alerta. O estoque de mísseis Patriots, que são os mísseis perseguidores, e o estoque de mísseis balísticos está chegando ao ponto de alerta vermelho. Ele teve que parar os ataques ao Irã porque ele não tem mais arma. Javier Milei, ele pode produzir caos cognitivo, dançar rock and roll, aparecer em público com fralda geriátrica, ótimo. Ele produz um enorme rumor. A economia na Argentina apresenta os índices sociais da economia na Argentina são os piores das últimas décadas. Isso quer dizer o seguinte, há um momento em que esses histriões, que têm grande capacidade de comunicação e que produzem um ruído excepcional nas redes sociais, há um momento que a realidade bate na porta. O Trump não vai continuar a guerra com o Irã porque acabaram os mísseis. Por sua parte, o Irã, que não fala nada, tem milhares de drones estocados e tem mísseis balísticos o suficiente para obliterar, de verdade, todas as áreas, as zonas militares americanas no Oriente Médio e tem mísseis suficientes para obliterar o seu adversário principal. E o Irã não está dizendo nada. O Lula, como o Lula reage ao Javier Milei? Nada diz. Como o Lula reage ao... Nada diz, mas pergunta, quem é esse cara? Como o Lula reage ao Trump? Passa 2 horas conversando com Xi Jinping. Professor, bom, é sempre uma delícia ouvir o professor Castro Rocha, porque é sempre uma aula. E em função de toda essa explicação que você deu sobre todo esse histrionismo, né, todo esse teatro, né, fabricado, né, como isso é uma estratégia de comunicação, e a gente viu a atuação do Milei na convenção aqui do Flávio Bolsonaro, minha pergunta é o seguinte, né, a gente sabe que todos estão aí numa linha contínua, Trump, né, extrema-direita, Trump, América Latina, agora, além do Milei, tem o Abelardo de la Espriella na Colômbia, que também é muito histriônico, acho que vai competir com o Milei nessa área, e aqui eles tentam, então, fortalecer o bolsonarismo. Minha pergunta a visão que eu tenho, professor, é que, assim, os Estados Unidos, o Trump, eles dão comando, o Trump dá o comando e terceiriza, né, para o Milei, aqui na América Latina, esse papel da agitação, né, das massas, porque isso, de fato, há um confronto em algum momento entre mundo virtual e realidade, mas o fato é que isso agita essa massa mais extremada e mais radicalizada, consolida esse eleitor para esse campo da extrema-direita aqui no Brasil. Então, em que medida a gente vai ver muito mais disso daqui para frente na campanha, à medida que a campanha vai correr, né? Em que medida a gente vai ver muito mais dessa estratégia, né, em que o Trump terceiriza para Milei essa agitação do campo bolsonarista? Cristina, se você acreditar,
em 2026 será uma eleição muito mais difícil para todos nós que 2022. Porque em 2022 havia entre todos um consenso, e essa foi a principal razão da vitória, que foi a defesa da democracia. A defesa da democracia uniu de Fernando Henrique Cardoso como é que era o nome do ex-presidente do Partido Novo? Me faltou agora. O Amoedo. João Amoedo. Obrigado. Uniu de Fernando Henrique Cardoso a João Amoedo contra Jair Messias Bolsonaro. Em 2022, o norte era muito claro. O norte era a defesa da democracia pela iminente ameaça do golpe do Jair Messias Bolsonaro, que foi tentado no 8 de janeiro. Então, 2022 foi muito difícil, porque Jair Messias Bolsonaro tinha a estrutura do Estado, a máquina do Estado, provocou um rombo absurdo para tentar comprar votos, mas havia um norte muito claro. Era a defesa da democracia. Todos nós sabíamos, ou de maneira racional ou de maneira intuitiva, que o que estava em jogo era a permanência da democracia. Agora, em 2026, Cris, a situação é mais grave, me parece, porque o que está em jogo não é mais a democracia. As pessoas podem dizer o que desejarem do Partido dos Trabalhadores e têm direito de fazê-lo. Mas se tem um partido no Brasil que tem ensinado historicamente que respeita a democracia, Cris, é o PT. No primeiro mandato do Lula, surgiu a Operação do Mensalão. José Dirceu foi caçado e preso. José Genuíno foi caçado e preso. Não houve nenhuma manifestação do presidente para impedir que isso acontecesse. 2014, a regulamentação do Estatuto da Delação Premiada foi feita pela presidente Dilma Rousseff. Não houve nenhuma iniciativa do governo da presidente Dilma Rousseff para coibir o que mais tarde deu origem ao Petrolão. Agora, no governo do presidente Lula, o líder do governo, amigo pessoal há décadas do presidente, o Jacques Wagner, foi motivo de operação de busca e apreensão. Não houve uma palavra do presidente contra a Polícia Federal. Portanto, a democracia não está em jogo, não pode haver dúvida sobre isso. Mas o que está em jogo agora, Fábio, William e Cris, é algo muito mais grave. O que está em jogo é soberania. Nós estamos vendo a produção, como sempre, perfeita, colocou no ar a síndrome de Tourette do Javier Milei, mas o Javier Milei é um presidente de uma nação amiga, com laços históricos com o Brasil, que tem fronteiras com o Brasil. Esse presidente veio a apoiar uma candidatura de um candidato de oposição, mas veio, sobretudo, ofender o presidente em exercício no Brasil. Isto nunca aconteceu na história das relações Argentina e Brasil. O que está em jogo hoje, de fato, é a soberania. Por isso, 2026 vai ser a eleição mais difícil das nossas vidas. Porque que esteja em jogo a soberania não é o pior de tudo, Cris. O pior de tudo é que está em jogo a soberania em conluio com uma classe política que inclui um Flávio Bolsonaro, um Nicolas Ferreira e tantos outros que são favoráveis a uma intervenção norte-americana. Além disso, do ponto de vista midiático, nós vamos ver no Brasil a repetição do que o Elon Musk fez em homenagem ao William Direi no Twitter. Quando ele comprou o Twitter, o Elon Musk, na véspera da eleição norte-americana, produziu ou fez circular vídeos feitos com inteligência artificial, com discursos falsos da Kamala Harris, e estudos feitos mostram que ele teve de visualização 1 bilhão de visualizações dos vídeos que ele divulgou feitos com inteligência artificial. Cris, William, Fábio, uma coisa muito grave. O Partido Liberal, o partido do presidente, trouxe para uma convenção um vídeo de inteligência artificial do ex-presidente. Cris, eu não estou vendo as pessoas chamarem atenção para a extrema gravidade disto, porque na eleição americana de 2024 não foi a campanha do Trump que colocou no ar um vídeo falso da Kamala Harris no Senado dizendo: vote em mim porque eu sou uma fantoche do sistema. Vote em mim because I'm a puppet of the deep state. Na boca da Kamala Harris. Quando ele foi questionado, o Elon Musk disse: creio que a paródia continua sendo legal nos Estados Unidos. O que vimos na convenção do PL não foi um apoiador do presidente Bolsonaro fazendo isto. Nós vimos o partido do Valdemar Costa Neto colocar no telão inteligência artificial. É um prenúncio do inferno que nós podemos enfrentar nessas eleições. Com um agravante, Cris, quem está no Tribunal Superior Eleitoral não parece disposto a coibir essas práticas. Professor Castro Rocha, nós vamos interromper rapidamente a entrevista com o senhor porque a gente tem uma notícia urgente.
E a notícia sobre o tempo em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Para falar sobre isso, a gente vai trazer o apresentador do ICL Rádio News, Lucas Rocha. Lucas, bom dia. Bom dia, pessoal. A passagem de um tornado deixou um rastro de destruição no interior do Rio Grande do Sul. Atingiu principalmente as cidades de Giruá, Rincão dos Coimbras, Rincão dos Melos, Amaral e Senador Salgado Filho. O fenômeno provocou destelhamento de diversas casas e levou a Defesa Civil a mobilizar equipes para atender a população atingida. Não há informações até o momento sobre pessoas feridas, William. Já em São Paulo, a Defesa Civil alertou para a chegada de uma nova frente fria que deve provocar chuvas fortes e intensas rajadas de vento nos próximos dias. A maior preocupação é com a intensidade da ventania. As rajadas podem chegar a 90 km por hora. William, isso e muito mais a gente vai trazer no Rádio News daqui a pouquinho, às 10 horas, comigo e com a Roberta Garcia. Will, Fábio, eu não posso deixar aqui de destacar, e Lucas, não posso deixar de destacar aqui o seguinte, é claro que existem fenômenos naturais, o El Niño é um fenômeno que já acontece há alguns anos, um fenômeno natural, mas tudo isso que a gente está vendo e tudo isso que o Lucas acabou de trazer é agravado pelo aquecimento global. E por que isso? Porque o mundo, os países, os governos continuam queimando combustível fóssil como se não houvesse amanhã. A gente está falando do Trump, o Trump é o maior negacionista climático, os Estados Unidos, com a sua política negacionista do clima, tem um impacto gigante no mundo inteiro. Quando os Estados Unidos puxam o freio de mão da pesquisa, do investimento em tecnologias limpas e volta a incentivar a queima de combustíveis fósseis, com a famosa frase drill, baby, drill, perfure, baby, perfure, ou seja, continuar abrindo poço de petróleo, como eu disse, como se não houvesse amanhã, o resultado que a gente tem é isso aí, fenômenos climáticos agravados, trazendo muita desgraça, agravados pelo aquecimento global. Te agradece muito a participação do Lucas Rocha. Daqui a pouco ele volta no ICL Rádio News com mais informações sobre o tema. Professor Castro Rocha, trazemos o senhor de volta para falar sobre um tema de uma repercussão dessa crise entre Brasil e Argentina. Para quem achava que as ofensas do Javier Milei teriam um pouco impacto entre os dois países, já tem uma baixa confirmada na relação diplomática, né, professor? A Fundação Cacique Cobra Coral anunciou a suspensão das atividades de assistência climática ao país vizinho. A decisão interrompe uma cooperação histórica que teve início durante a Guerra das Malvinas e a gestão de Raul Alfonsín, primeiro presidente eleito democraticamente na Argentina em 1980. A instituição condiciona a retomada do suporte técnico místico a um pedido formal de desculpas pelo ataque político contra o Brasil. Olha só o que o Javier Milei provocou, professor. William, Cris, Fábio, vamos levar a sério a Fundação Cacique Cobra Coral? Vamos lá. Vamos associar o que o Lucas disse e tudo se esclarece? Veja bem, no livro que eu acabei de lançar, eu termino com Macbeth, do Shakespeare. Sabe por quê, William? Sabe por quê, Cris e Fábio? A minha intuição é que o que vai derrotar o neoliberalismo predador e o que vai derrotar Trump, Milei e tutti quanti é Macbeth. Ou seja, vocês se recordam, o Macbeth encontra 3 bruxas e elas dizem para ele: nada temais, não tem nada a temer, não será derrotado até que encontre um homem não nascido de mulher e até que a floresta se encaminhe em direção ao seu castelo. Ele diz: bom, tudo resolvido. Homem não nascido de mulher não há, a floresta não tem pés, tem raízes, floresta não anda. Ele encontra o Macduff, que nasceu prematuro e que no parto a mãe faleceu. Então, metaforicamente, ele não nasce de mulher, ele nasce de um corpo morto. É o Macduff. Mas o mais importante, ele está no seu castelo. Ele olha ao longe, chega um guarda e fala para ele: Rei, Macbeth, o que vejo não tenho palavras para descrever. Diga! O que vejo não sei como dizer, mas eu preciso dizê-lo. A floresta está se movendo em sua direção. É que os soldados do exército contrário, para se camuflar, colocaram galhos, folhas, e ele olhou, a floresta começou a se mover em direção a ele. Cris, a minha intuição profunda é que para Elon Musk,
Alexander Karp, para a República Tecnológica, para Javier Milei, para Donald Trump. Fábio, a floresta começou a se mover e eles serão derrotados pela evidência mais palpável possível. Eles querem negar a crise climática, mas para eles, Cris, o bosque de Burnham já começou a se mover. E eu creio que a Fundação Cacique Cobra Coral intuiu isso profundamente, William. É para levar a sério. Panúzio. Professor, eu não tenho essa crença necessária para dar seriedade à Fundação Cacique Cobra Coral, tá? Preciso confessar aqui meu preconceito em relação a certas coisas. Mas eu tenho observado sobre bruxos, essa coisa toda, eu tenho observado que existe uma escalada, né? Uma escalada em direção ao nonsense nessa campanha, e essa escalada é uma escalada global. A gente viu o que aconteceu na Copa do Mundo agora. A Argentina, né, enfim, por um conjunto de interesses lá, que são interesses comerciais da associação de Trump com Infantino, Milei e Companhia Limitada, acabou se metendo numa controvérsia global aí, porque se apresentou muitas vezes como um país racista, que tolera o racismo, tem uma torcida racista. O Milei aqui disse que o Brasil é um dos países que patrocina essa campanha, foi o que ele falou, né? E, enfim, agravando o problema, porque está dando uma certa institucionalidade a isso. Agora, eu me preocupo muito com o histrionismo, entendeu? Não só o histrionismo na retórica oficial, mas também o histrionismo dos gestos. Eu estava falando sobre fralda geriátrica e parece que esse é um pressuposto da direita. A gente olha para a figura do Hitler e lembra daquele bigode, com aquela estética horrorosa. A gente olha para o Trump e tem todo o histrionismo na retórica e o histrionismo pessoal também, com aquela figura grotesca e tudo mais. E eu queria saber do senhor até que ponto isso está contaminando definitivamente o ambiente, porque me parece que a extrema-direita considera muito importante que o sujeito pareça esquisito. Aquela imagem do Flávio com a tesoura fazendo assim, né, caudatário do gestual estranho do Milei, aquilo não é um sinal de apropriação dessas anomalias estéticas, formais, histriônicas, professor? Que interessante, Fábio, com certeza. Mas só chamando atenção para o caráter degradado da mímesis, da imitação do Flávio. O Javier Milei saía na campanha com uma motosserra de verdade. O Flávio Bolsonaro tem uma tesoura de papelão. Então é uma diferença importante do ponto de vista simbólico. A outra questão simbólica que me parece fascinante é que você concordaria, Fábio, que as figuras mais histriônicas neste sentido hoje são Trump e Milei? As que mais produzem rumor e ruído? Imaginemos que sejam Trump e Milei. Ambos estão perdendo o controle progressivo do próprio corpo. Ambos precisam usar a fralda geriátrica porque não são mais capazes. Eu lamento, em termos de empatia humana, eu lamento por eles. Ambos não são mais capazes de controlar os seus esfíncteres. Eles nem o Bolsonaro, hein, professor? Bolsonaro idem. Bolsonaro estava com a bolsa de colostomia. Não. Claro. Então, é um símbolo chocante, uma metáfora selvagem da perda progressiva de controle da realidade. Nada nos é mais palpável, real, Fábio, do que o nosso próprio corpo. Você levantou um ponto muito importante, o histrionismo. Essa foi uma arma fundamental do nazifascismo. O Hitler, esse bigodinho, e os discursos sempre num tom acima do normal, do concebível. O Benito Mussolini, com aquela postura de Red Pill. O inventor do movimento Red Pill, na verdade, foi Benito Mussolini. Mãos para trás, peito para cima. Mas tem um ponto muito importante que não pode ser descurado aqui. É que, de novo, há um momento em que o controle se perde. O Walter Benjamin, num famoso ensaio que todos vocês, jornalistas, leram, a obra de arte, na época da sua reprodutibilidade técnica, chamou atenção para um fato. Ele disse o seguinte: como é que o nazifascismo consegue conquistar os corações e as mentes de milhões de pessoas? Ele disse: o fascismo estetizou a política. É importante entender o que ele está dizendo. É o que você disse, Fábio. A palavra estética vem de um verbo grego que é estesein, que quer dizer ser afetado pelos 5 sentidos. A estética se refere aos 5 sentidos, a afecção imediata que nós temos pelos sentidos. A estética, neste sentido, tem a ver com afeto, com pathos. A estética produz um afeto que desperta sensações. Qual é a resposta? Então, é o que faz a extrema-direita. A extrema-direita, o tempo todo, está na ordem do afeto. Quais afetos? O ressentimento e o ódio. E o Benjamin completou. É o que nós estamos tentando fazer aqui. É o que o Michel tenta fazer o tempo todo. Fábio, olha que bonito. Então, dizia o Benjamin: o fascismo estetizou a política.
nós precisamos politizar a arte. O que o Benjamin queria dizer por politizar a arte é bem importante. Não é transformar a arte num veículo de mensagem política. Não. É que a arte se tornasse um local no qual a polis voltasse a pensar sobre si mesmo. É o que nós tentamos fazer aqui. Professor Castro Rocha, tem uma diferença também, né? Vocês estão falando do Flávio, mas como eu gosto de dizer aqui, o Flávio tem o carisma de uma colonoscopia sexta-feira à tarde, né? Então, assim, muito difícil emular qualquer coisa. O Javier Milei, dentro da bizarrice, o Bolsonaro, Trump tem o seu apelo visual, estético para esse grupo, assim. E o Flávio também, com as suas defecações públicas. O Flávio não consegue nem copiar, porque o Flávio tem carisma negativo, né? O Flávio tem carisma de uma fila de renovação do CNH. Dito isso, professor Castro Rocha, quero agradecer a sua participação. Ansioso pelo seu retorno aqui, professor. Grande abraço. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês. Obrigado. Tchau, professor. Falamos com o professor Castro Rocha. Genial, Castro Rocha. Sou muito fã de Ele Eu precisava registrar isso. Veio outra aí, genial também. Vem mais uma sequência. Mas antes, aproveitar para ler. A gente estava falando sobre Flávio Bolsonaro. A verdadeira história do Filho 01 virou um documentário, aquele série, belíssimo documentário, inclusive. Sabe quantas pessoas viram na semana de estreia, Fábio Panuzzi? No dia da estreia? 340 mil pessoas, só no dia da estreia. Tem filme aí que tá no cinema que não bate isso, hein? Por isso, para você que perdeu o filme, baita filme produzido aqui pelo ICL, tem mais uma chance de assistir e você assiste virando nosso membro vitalício. Paga uma vez só, nunca mais paga para virar assinante do ICL e aí você tem acesso aos mais de 330 cursos, aos filmes, às séries, a nossa produção exclusiva e, principalmente, você financia este jornalismo independente, sério, comprometido, que tem nomes do gabarito de Cris Serra, Fábio Panuzio, Rodrigo Viana, Gabriela Varela, Heloísa... Luca. Mais ou menos. Heloísa Vilela. Você tem o Chico Sá, estou sendo injusto que vou deixar de citar nomes. Chico Pinheiro. Os nomes não param. Jamil Chad. Dá pra ficar o dia inteiro falando dos nomes importantes. E vem mais gente por aí, viu? Vocês se segurem. Nomes do jornalismo do ICL. E aí, nessa semana, virando membro do ICL vitalício, pagando uma vez só, você leva, Panuzio, nossa caixa confidencial. A caixa não vai, tá, gente? Só vai o recheio da caixa. A caixa do ICL vitalício deste mês. Vai levar o livro Como as Democracias Morrem. Esse livro é fundamental. Do Levitsky e do Ziblatt. Um livro para entender como a extrema-direita tomou o mundo em certa medida. Livro da Juliana Dalpiva, O Negócio do Jair. Esse aqui... esse já tá, olha só. Autografado. Quer dar para ver aqui? Não, né? Não dá pra ver. Mas já tá autografado e vai autografado para... Esse aqui eu vou levar embora, eu acho. A revista Liberta, impressa e auditável, Cris Serra, para você. Não gosto de digital. Impressa e auditável. Sobre o herdeiro de Jair Bolsonaro. E ainda leva o resumo da denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro. Tudo isso... A caixa vai também? Aí vocês... É a caixa que tá tudo junto. Então vai a caixa também. Novidade. Vai a caixa. Você vai levar tudo isso para sua casa pagando baratinho, uma vez só. Não paga mais. Acesse aí icln1.com.br, vire assinante do ICL e continue financiando este projeto espetacular de jornalismo independente, além de ter só acesso a mais de 330 cursos com os nomes mais importantes da sociologia, da ciência política, tem curso de idioma, curso profissionalizante, tem um monte de curso. Acesse lá icln1.com.br e vire assinante. E a gente está falando sobre... Hoje foi o dia do professor aqui, né? Dia dos professores. Estamos arrasando. Vem mais um aí. Ouvi um trecho de uma entrevista dele hoje no podcast O Assunto do G1, falando sobre esse assunto que falaremos agora. O governo Donald Trump informou nesta terça-feira que vai prorrogar por mais um ano as sanções aplicadas ao Brasil sob o escopo da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. A medida está em vigor desde 30 de julho de 2025, quando os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 40% sobre o Brasil. A sobretaxa foi derrubada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro.
a justificativa de Trump para prorrogar as sanções é um assinte. A gente separou alguns trechos, eu vou ler 2 desses trechos e chamar o nosso convidado para comentar. Primeiro, o trecho está aí, ó. Em 30 de julho de 2025, declarei uma emergência nacional em relação ao Brasil para enfrentar a ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos, constituída pelas políticas, práticas e ações do governo do Brasil que interferem na economia dos Estados Unidos, violam os direitos de livre expressão de pessoas, violam direitos humanos, prejudicam o interesse dos Estados Unidos na proteção de seus cidadãos e empresas. Mais um trecho. Certas atividades, como a censura e a prisão por parte da Suprema Corte de indivíduos que exercem a liberdade de expressão, bem como a censura de conteúdo online, continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Por essa razão, a emergência nacional declarada na Ordem Executiva 14323 de 30 de julho de 2025 deve permanecer em vigor. Professor Leonardo Trevisan, um prazer excepcional receber o senhor aqui nessa quarta-feira. Essa medida tem efeitos práticos, professor? É mais uma tentativa de Donald Trump interferir nas eleições brasileiras? Bom dia. Efeito prático não tem, né? Nós já vamos comentar um pouco sobre isso, o que é que sobrou da Suprema Corte, ou o que a Suprema Corte, entre aspas, esqueceu. Mas peraí. Bom dia, William, bom dia, Fábio, bom dia, Cris, né? O Trump não pode atrapalhar o nosso bom dia. Não pode. Isso ele vai fazer. Mas primeiro bom dia, depois a gente fala do bom dia. Não vai tarifar nosso bom dia. Não vai, bom dia, escapamos. Bom dia, eu adorei a fila da CNH. Essa eu vou usar em sala de aula. Cara, você está me parecendo na fila do CNH. É isso. É o carisma de uma fila de renovação do CNH, professor. Exatamente. Aquele carisma forte, né? Aquela vontade e tal, aquele ímpeto. Né? Mas, olha, sobre essa medida do Trump, né? Essa prorrogação, porque se trata disso, né? Ele prorrogou, né? Os atos do IEPA. Né? O que é IEPA? Né? É Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. É uma lei dos anos 70, né, em que os Estados Unidos se defendiam em situações até de ataques terroristas, coisas assim, que o Trump readaptou para esse tipo de pressão sobre o Brasil, né, que era aqueles célebres 40%. É um tarifaço. Era os 10% que era para todo mundo, mais 40% para o Brasil. Né. O que aconteceu? A Suprema Corte disse, olha, isso aí não pode, né? E mesmo com a maioria conservadora, a Suprema Corte leu a Constituição e viu que o óbvio, né? Que tarifa é, desde a Constituição dos Estados Unidos, desde o início dos Estados Unidos, tarifa é assunto do Congresso, né? Porque depende de vários interesses, o que é bom para um Estado pode não ser para o outro. Então, tarifa é assunto de Congresso, não é do Executivo. O Trump teve que aguentar isso, e ele se referiu nessa reedição a exatamente esse ponto. Eu não vou desobedecer à Suprema Corte, né? Porém, né, aquela decisão de 30 de julho de 2025 era uma decisão dupla. Era uma decisão de tarifas e uma decisão de punir autoridades brasileiras. A Suprema Corte não o proibiu de punir a autoridade. É essa a festa. É por isso que os grupos aqui estão comemorando essa possibilidade, porque na edição original tinha as duas versões, a tarifa e a punição. A famosa Lei Magnitsky, a adaptação da Lei Magnitsky para outro fim virou esse. O que Flávio Bolsonaro está se manifestando é da possibilidade de usar essa outra parte, de Trump usar essa outra parte. Essa atitude toda tem nome e sobrenome. Essa atitude está assinada. Ela chama Marco Rubio. O Trump, quem está
movimentando esse caudal. Quem está fazendo Milei fazer toda essa histrionice, quem está fazendo o Trump se mexer nessa direção é Marco Rubio. Ele está... exatamente. Está aí a fotografia. Né? Porque Marco Rubio tem, como todo mundo sabe, ambições desmesuradas para o governo. Ele quer substituir o Trump. Aquele bonezinho na cabeça vermelho, diferente, com o ano da próxima eleição do Trump, é mais ou menos o seguinte: eu ainda estou aqui. É esse o recado. Por isso, o Itamaraty acertou em cheio, o presidente Lula acertou, convidando o senhor Marco Rubio a abrir um escritório aqui. Vem! Abre um escritório aqui e defende o teu candidato. Porque ele fez uma, sabe, seta envenenada, perfeita, coisa bem feita, de diplomata competente. Dr. Trump autoriza o senhor Marco Rubio a vir para o Brasil e fazer isso. Porque a hora que o senhor autorizar, o senhor sacramentou o senhor Marco Rubio como o candidato. Na hora que o senhor fizer isso, o Vence vai para cima do senhor e o seu governo acabou. Dá para entender ou eu preciso desenhar? É o jogo de xadrez, não é, professor? Deixa eu aproveitar... Deixa eu aproveitar aqui a deixa. Me parece, a sua explicação é muito clara. Me parece que é exatamente isso. Quer dizer, fica agora novamente aberta a possibilidade de sanções contra autoridades brasileiras, aplicação novamente da Lei Magnitsky, etc, etc. Se eu quero, na questão de tarifas ainda, eu queria aqui a sua avaliação para o seguinte. É claro, o Trump usa, né, as tarifas como um instrumento de pressão sobre os países, na tentativa de submetê-los e subordiná-los aos interesses econômicos dos Estados Unidos. Quando ele fez isso com a China, no ano passado, a China, assim como todos os países, sobretudo os maiores, evidentemente, né, tem instrumentos para, eu não digo retaliar, mas dizer, olha, isso não vai ficar barato para você, né? Trump, não vai ficar barato para você, Trump. O que a China fez, entre outras medidas? Estabeleceu controles rigorosos sobre a exportação das suas terras raras, que são essenciais para a economia dos Estados Unidos. Então, os países têm, estou dando um exemplo, mas os países têm possibilidades também, né, que podem fazer isso, inclusive por decreto, uma medida administrativa, não necessariamente dependendo do Congresso. O Brasil também tem mecanismos que poderá usar para, novamente, eu não gosto da palavra retaliação, mas para se contrapor a essas tarifas, né, aquelas que já foram impostas na semana passada pelos Estados Unidos. Então, eu queria a sua avaliação sobre esse cenário, quer dizer, assim como os Estados Unidos impõem as suas tarifas como uma arma, né, como uma pressão muito forte sobre os países, né, mas os países também têm as suas possibilidades, né, de também criar alguma dificuldade para os Estados Unidos. Olha, a primeira coisa, Cris, que a gente tem que olhar com calma sobre esse processo é fazer retaliação. Eu também não gosto da expressão, mas fazer retaliação nesse momento interessa para nós? Não. Não nos interessa. Não é conveniente. E não é conveniente, não é porque a gente gosta do Trump ou tem medo dele. Não é conveniente para os nossos negócios. Cris, é bem curioso um detalhe que é interessante sobre isso. Hoje, o Brasil é um país mais taxado do que a China contra os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos taxam menos China do que Brasil. Olha a relação. Olha o PIB chinês, quase 21 trilhões de dólares. Olha o PIB brasileiro, 2,2 trilhões, 10% do PIB chinês, taxando o PIB chinês, taxando o PIB brasileiro. Sabe, Cris, eu fiquei me fazendo essa pergunta. Por que diabo isso está acontecendo? Né? Por que o Brasil está atraindo tanto, como se diria antigamente, a cólera de Nero? Hoje as pessoas não sabem nem mais quem é o Nero, paciência. É Trump. Né? Então, nem a cólera. Então, tudo bem. Né? Então, por que está atraindo tanta pressão dos Estados Unidos? Sabe, Cris, a gente tem que olhar
Não, é a mesma coisa que as terras raras. A gente tem que olhar o que está dando certo aqui, o que é que eles ficaram bravos lá. Se a gente não olhar para isso, não entende a raivinha. No ano passado, o agronegócio americano exportou, foi sem querer que eu peguei essa informação, 171 bilhões de dólares. O agronegócio nosso aqui, o nosso agronegócio, quando a gente fala agronegócio, a gente pensa que é só o agro. Não. É a Embrapa, viu? É a empresa brasileira de pesquisa agropecuária que fez essa expansão, é um dos exemplos maravilhosos. O Brasil tem duas coisas para ter orgulho, o SUS e a Embrapa. Né? E a Embrapa moveu isso, a gente tem pouco contato com isso, eles aparecem pouco. Né? Principalmente as universidades federais, nas áreas agrícolas, Viçosa e tudo mais. Né? Desenvolveram muito. O pessoal do agro ganhou dinheiro, mas saiu tudo da cachola da pesquisa universitária. Né? Pesquisa no Cerrado e tudo mais. Mas vamos ao que interessa. 171 bi os americanos venderam, nós vendemos 169. Custou. Empatado. Ameaçou. Encostando. Encostou. 2, no primeiro semestre desse ano, o agro brasileiro cresceu 6% a exportação. O agro americano caiu por causa de clima, por causa... Você vai me dizer, mas espera aí. Mas agro, quando se olha para as big techs e tal, agro é assim tão importante para os Estados Unidos, não é importante só economicamente. Vender 170 bilhões de dólares é bom. Né? Mas ele é importante politicamente para Trump. O agro é lá aquele redneck típico, o agro é aquele fundão dos Estados Unidos que é Trump, né? Ele quer tratar bem e está tendo um monte de problema. A agricultura americana está enfrentando um monte de problema. Segurar o Brasil é dar um tchauzinho para esse mundão lá interno. Nós estamos pegando carona numa bronca que não é nossa. Vamos deixar as coisas claras. Se não entender isso, não junta uma coisa na outra. Não é só raivinha, não. Tem dinheiro nessa coisa. Professor, eu tenho uma impressão aqui, eu acho que o senhor matou a charada. Quando o senhor aponta a diferença do tratamento dispensado à China, que é o grande inimigo hoje, tanto do campo comercial quanto do campo estratégico, só para lembrar aqui um número, a China encerrou 2025 com um superávit na relação com os Estados Unidos de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. O Brasil encerrou com um déficit de 400 milhões de dólares. Ou seja, me parece que essa não é uma questão comercial. E, por exemplo, essa medida adotada ontem pelo Trump é uma medida inócua, porque ela foi derrubada pela Suprema Corte, então ela não vai produzir resultado agora. Ela pode até produzir pressão política. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte, me parece que a questão de fundo é uma questão ideológica e geopolítica, porque o Brasil é hoje a porta de entrada da China no quintal dos Estados Unidos. Sim. E nós estamos... Porque a política ficou muito clara. Onde o Trump está distante é pancada, tiro, bomba e míssil. Irã, por exemplo. Onde os Estados Unidos está próximo é interferência em eleições, como é o caso do Brasil, como foi o caso do continente sul-americano. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte, será que essa estratégia do Flávio Bolsonaro de criar problemas aqui, problemas junto à justiça eleitoral, problemas claros, né, de interpretação inequívoca, cometer erros que não são erros, que são ações estratégicas, não tem como objetivo criar lá na frente o motivo para que os Estados Unidos não reconheçam a vitória e o futuro governo do Lula, se ganhar a eleição? Nós temos 2 pontos aí nessa história da vitória do Lula. Né? A eleição do Lula é em outubro, mas a eleição nos Estados Unidos é em novembro. Eu não tenho nenhuma fonte secreta. Minha bola de cristal está absolutamente embaçada, não funciona, tem todos os problemas. Mas tem um jeitão. De cada 3 americanos, só um diz, olha, tudo bem a guerra no Irã. Presta atenção nisso. De cada 3, 1. A inflação nos Estados Unidos, vamos ver a de julho, a de junho foi 4,8, a de maio foi 4,2. Número é um troço chato pra cacete, mas ajuda a gente a entender a coisa. Está subindo, cara.
Ou seja, o sujeito vai chegar no 4 de novembro, no dia da eleição, com menos dinheiro no bolso. Fábio, isso é universal, eterno, eu acredito que desde da Era das Cavernas. Né? Sem dinheiro no bolso, o povo vota bravo com o governo. Concorda comigo? É o mundo inteiro assim. Sempre foi. Então, Trump tem esse pequeno problema. Né? A possibilidade de você mudar uma das casas começou a ficar cada vez mais real. Se isso acontecer, observa um movimento dos deputados democratas e dos senadores democratas dizendo que estão se metendo com o Brasil de forma ilógica. Eles não estão fazendo isso porque eles amam o Brasil ou têm uma grande possibilidade de... Eles querem vir no carnaval. Não é bem isso. As bases econômicas deles nos seus estados estão sentindo forte a reação de perder negócio com o Brasil. Eu vou repetir. O que segura Trump com o Brasil foi o que ele teve os 39 segundos de amor, foram duas coisas. Primeiro, a pressão de que o Brasil se aproximaria mais e mais da China. A segunda é a pressão interna. Panunzio, 6 mil empresas americanas têm cadeia produtiva integrada com empresa brasileira. O Brasil é dono de 11 produtos essenciais, insumos básicos, de ferro gusa a celulose, que o Brasil é o maior fornecedor. Você não troca de fornecedor de uma hora para outra. Conversa com o cara da padaria, se ele de repente troca o fornecedor de bolo de coco. Pergunta para ele. Não é assim. É demorado. Quando você perde, quando você briga com alguém por causa de preço e bota tarifa, quando você vai procurar outro fornecedor, ele cobra mais caro. Isso é elementar. Todo mundo é capaz de entender isso. Então, o empresário americano olha para o Trump e diz para ele, olha o que você está fazendo, porque isso vai provocar mais inflação. Então, é evidente que o Brasil tem peso. Né? É a pergunta da crise. Quer dizer, a China é importante? É. Né? A China é muito mais importante que o Brasil? É. Mas o Brasil tem peso nessa história. E não é só por segurança alimentar. O Brasil tem um poder de exportação muito forte. E aí a gente tem que ver o outro lado que os democratas conseguem perceber e uma parcela dos republicanos também. O Brasil tem muito interesse. Você falou a palavrinha mágica, viu? O Brasil tem muito interesse geopolítico para ser entregue para a China. Se ninguém percebeu, vamos contar. A China está fazendo 5 estradas, entre aspas, 5 ligações bioceânicas entre o Atlântico e o Pacífico. A China abriu Xangai, no Peru. O agronegócio brasileiro tem 2 olhos desse tamanho em Xangai. Xangai quer dizer viagem para a Ásia 1/3 a menos de dia. O preço cai, nós vamos ter mais soja para vender, mais fácil vender. O lucro é maior. Você pode ver, né? Os bolsonaros todos e etc. no agro falam mal de mim, mas China eles não xingam, não. Não. O Milei também. O Milei também. Real, né? O Milei também. China não. E essa ameaça. Então, quando você olha para esse jogo, né, o Brasil tem uma importância, mesmo no contexto americano, que é muito interessante de notar. Nós não somos... Aquele complexo, e é bem interessante isso, desculpa que eu estou falando muito, viu, William? Mas é bem interessante uma coisa interessante nisso, né? Nós nos livramos do complexo do vira-lata, lembra o complexo do vira-lata do Nelson Rodrigues? Em 3 áreas. Na diplomacia profissional, na diplomacia empresarial e na diplomacia militar. Nós não nos comportamos como vira-lata. É a tua frase, Cris. A gente não olha para isso de uma forma dominada. O diplomata profissional foi lá nos Estados Unidos, isso que você falou, que o William falou no julho do ano passado, e disse para eles, se vocês quiserem, a gente faz mais negócio com a China. Não tem problema nenhum.
Professor... Aí veio os 39 segundos de amor. Né? Professor, quero muito te agradecer a participação. É importante lembrar, né? O Brasil não é Liechtenstein, né? O Brasil é uma potência econômica no mundo. Professor, ansioso pelo seu retorno aqui. Muito obrigado pela participação na manhã dessa quarta-feira. Eu é que agradeço a boa conversa. Amigos, um abraço. Meus Tchau, caros. professor. Um abraço, professor. Quero aproveitar para pedir desculpa para você que está assistindo o programa. De vez em quando você ouve um barulho, parece um cachorro. Não é um cachorro, sou eu, tá, gente? Eu estou me recuperando de uma... Deixa de ser também, né? Não, vai, também é. Falando em vira-lata, né? Que Tosse de cachorro. Estou me recuperando de uma bronquite aí, mas estou aqui, firme e forte. Desde segunda passada eu estou me recuperando dessa bronquite. Achei que ela ia me matar, mas aparentemente não matou. Estou melhor hoje. Acreditem. Quem acompanhou os programas anteriores sabe que eu estou melhor. Mas... Quase tossi de novo agora. Mas vamos seguir o nosso barco, porque temos o professor Gessé. A gente tem uma ameaça real. Aqui hoje, está parecendo uma universidade. É verdade, hoje é um dia acadêmico. Temos uma ameaça real para as eleições desse ano, e ela vem dos Estados Unidos, que tem nas ferramentas digitais uma arma capaz de interferir no processo democrático do Brasil. Vamos ver a análise do professor, do sociólogo Gessé Souza. Pessoal, temos uma ameaça real para as eleições desse ano. E essa ameaça não é Flávio Bolsonaro, um candidato inexpressivo, que não tem nada a dizer e que pode ser desconstruído facilmente em um debate. Né? A ameaça vem de um outro lado, vem do imperialismo, da união do imperialismo americano e israelita e no uso de inteligência artificial e, enfim, desses recursos digitais. Não nos esqueçamos, todas as redes digitais são empresas privadas americanas que usam tecnologia do Estado americano e que sempre trabalharam junto com o Departamento de Estado, lado a lado com a CIA, com o FBI. Tá? Então, é daí que vem. Né? Tem fatos acontecendo que são muito preocupantes, como a recente visita de Peter Thiel, o dono da Palantir, que serve, né, exatamente a empresa que está na vanguarda dessa utilização conjunta, né, de internet com fins militares. Ele está na Argentina dizendo que vai monitorar a região. A gente viu o que aconteceu com a Colômbia algumas semanas atrás. O candidato houve uma reversão enorme com o candidato de esquerda, né? Suspeitou-se de fraude, coisas do tipo, né? Mas essa fraude pode ser cometida eventualmente, né, por dispositivos digitais, né, usados para uma interferência guiada em eleições em outro país. Essa é seguramente a nossa ameaça, é a ameaça que paira hoje mais importante. E muito importante é que a gente não tem mais Alexandre de Moraes no TSE. A gente tem um bolsonarista lá. Então, todo cuidado é pouco nessa hora. Cris. Gente, o Gessé Souza, ele fechou, né, ele sumarizou aqui tudo que a gente conversou no programa de hoje, né, eu fui anotando enquanto ele falava, porque ele mostrou a tempestade perfeita que está se armando aqui para as nossas eleições. Trump e Israel, aliás, Trump e Israel não, né, Netanyahu, a gente não pode confundir o país Israel com o primeiro-ministro de turno que está lá. Aliás, se encontraram ontem lá na Casa Branca. Então, Trump, Netanyahu, inteligência artificial, CIA, Big Techs, Milei, o presidente eleito da Colômbia, o Espriella, o comando do TSE, né, que não tem mais a Alexandre de Moraes, tudo isso, na verdade, todo esse combo aponta para uma situação bastante preocupante, que foi o que você mencionou, acho que na pergunta para o professor Trevisan, a possibilidade de não reconhecimento do resultado eleitoral aqui no Brasil, né, se Lula se reeleger como a gente espera, né? Então a possibilidade dos Estados Unidos não reconhecerem o resultado da nossa eleição. Então, assim, para ficar bem claro nessa fala do Gessé,
o tamanho do exército, das forças que a gente está enfrentando, e por isso esses 2 próximos meses, de fato, vão exigir muito de todos nós aqui na linha de frente com o nosso jornalismo comprometido com a democracia, porque a tarefa é gigante. É muito importante que o eleitor, que você que está assistindo a gente aqui, repare, tá? Note e anote essa história toda. Eles não vão nos invadir, não vão fazer como queria o Eduardo Bolsonaro, botar fragatas na Baía de Guanabara. Isso não tem nenhum sentido. O Brasil é um país grande demais para tentar uma aventura como essa e, né, uma empreitada militar aqui não funcionaria. Agora, uma empreitada eleitoral funcionaria, né? Porque os números estão muito próximos e a gente está vendo o empenho deles e a falta de escrúpulos no uso desses recursos, né? Eu vou antecipar aqui, não vai dar tempo de discutir nada, mas nós tivemos um candidato ao governo de Minas Gerais, que é o Cleitinho, que ressuscitou o pai morto e o irmão morto para lacrar na internet. É um negócio abominável, sabe? É um negócio que beira o vilipêndio. Então, vamos prestar bastante atenção. Em Minas Gerais também, a gente ainda vai discutir depois, não, agora é bem complicado, né, Fábio? Até porque Minas Gerais é o elemento ponderador da situação eleitoral do país, né, Cris? Quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição federal, é importante lembrar isso. O Fábio falou anote, achei que a Claudete Troiano ia entrar aqui no estúdio. Lembrei dela, viu, Pra participar do N1. Eu olho pra você e lembro dela. Não sei por quê. Eu gosto muito da Claudete Troiano. Não me senti desprestigiado. Gosto muito de Claudete. Beijo pra Claudete Troiano. Aproveitando, a gente está chegando no final do ICL Notícias, primeira edição. Lembrando vocês que hoje tem papo com a redação, papo dos jornalistas do ICL, né? Com você no Papo Legal. 4 horas da tarde você vai encontrar lá na sala específica para este fim a Juliana Dalpiva, a partir das 4 horas da tarde. 16 horas. Isso, 16 horas. 4 horas da... Tá embaixo ali também, tá tudo bem. 4 horas da tarde, Juliana Dalpiva no Papo Legal, na sala do Papo com a redação. Vamos encerrar nossa enquete também no Papo Legal. Temos o resultado da enquete? Vamos colocar na tela o resultado da enquete. Temos lá. Põe aqui para mim, por favor. Isso. Depois de Moraes exigir explicações sobre vídeo com IA, quem tende a sofrer maior desgaste e o ganhador é todos igualmente. Vai todo mundo sofrer com essa história. O Fábio Panuzzi diz que o risco é o Jair Bolsonaro perder a primeira cuidadora, né? Não tem mais quem leve mingau de noite. É uma tragédia para Jair Bolsonaro. Dito isso, terminamos a edição destas quarta-feira, dia 29 de julho. Na sequência, vocês ficam com o Rádio News, ICL Rádio News, com a Roberta Garcia e com o Lucas Rocha. Logo depois, o Mercado Investimentos, a gente tem Débora Manganha analisando a nova pesquisa eleitoral para a presidência, divulgada hoje, e os dados mais recentes da confiança do consumidor. E depois tem ele, o rolê, dessa vez o rolê no Deluca, no meu canal, às 11 horas da manhã. Por isso saio correndo daqui todos os dias e vou para o meu estúdio para fazer o rolê para vocês, transmitido aqui de forma colaborativa com o ICL, na incubadora ICL. Cris Serra, eu sou contra, eu queria deixar você aqui, eu sou contra deixar você embora, mas muito obrigado pelos dias que você passou com a gente aqui em São Paulo, volte sempre. Will, o que é bom dura pouco, né? Foi muito rápido, né? Pena que foi pouco, mas foi uma delícia estar aqui no estúdio com vocês. Sempre que eu puder, eu volto. Obrigada aqui pela sua companhia, pela maneira calorosa com que você me recebeu. Obrigada, meu amigo querido Fábio Panuzzi, de velhos carnavais, né, Fábio? Muitos velhos carnavais. Não sei nem se já tinha carnaval naquela época, viu, Cris? E obrigada, claro, né? Todo mundo que está aqui com a gente, sempre prestigiando o ICL. Fábio Panuzzi é mais fácil a gente puxar, ele está passando pelo corredor, a gente pega ele pelo pescoço e bota aqui sentado. Vamos ver Fábio Panuzzi mais vezes aqui com a gente de manhã. Fábio, obrigado. Obrigado, William. Foi um prazer, viu? Encerramos o ICL Notícias, primeira edição. Fica agora com o ICL Rádio News, Roberta Garcia e Lucas Rocha, com o que de mais importante está acontecendo agora. A gente volta amanhã. Tchau. Finalmente, as inscrições para o ICL Vitalício abriram. Você pode acabar com as taxas de renovação e garantir o seu lugar definitivo no maior movimento de pensamento crítico do Brasil. Com apenas um pagamento, você destrava acesso para sempre a todos os nossos cursos, documentários nacionais e internacionais e a todo o nosso conteúdo independente. Preparamos a maior oferta da história do ICL, acompanhada de um mega pacote exclusivo para quem garantir a vaga hoje.
Não deixe a sua formação e a sua informação dependerem de mensalidades futuras. Garanta seu acesso hoje mesmo. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.